Bem-vindo a mais essa sessão do AWS Innovate para Generative AI e Data. Vamos ver um pouquinho hoje o assunto que é o assunto do momento, como aprimorar experiências do cliente usando IA generativa. Aqui nos fala Fábio Balanci, eu sou arquiteto de soluções para startups aqui na AWS. Bom, embora muita atenção tenha sido dada a como os consumidores estão usando IA generativa, nós achamos que é uma oportunidade ainda maior de como as empresas vão utilizá-la para oferecer experiências para seus clientes e funcionários. A AWS está colocando IA generativa na ponta dos dedos de todas as empresas para que organizações de todos os tamanhos e setores possam criar aplicativos que aumentem a produtividade de funcionários e ainda mais, transformem as experiências de seus clientes e abram novas oportunidades de negócio. Hoje, nos concentramos nos casos de IA conversacional. Sim, nós vamos ver casos de uso de IA conversacional para ajudar a melhorar, claro, a experiência do cliente e discutiremos como a AWS está trabalhando para inovar nesses espaços com novos recursos. Em seguida, eu vou compartilhar também algumas histórias de clientes e explicarei o que você deve considerar quando for começar a trabalhar com IA generativa. A IA conversacional, ela oferece uma maneira mais intuitiva para os clientes interagirem com as empresas. Esses sistemas fornecem acesso instantâneo a respostas, recomendam produtos relevantes, resolvem problemas rapidamente e até espelham conversas humanas para criar engajamentos mais significativos. Isso leva, claro, a uma maior satisfação do cliente. Mas como? Por meio de tempos de espera reduzidos, resolução mais rápida de problemas, interações personalizadas, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e um custo operacional mais baixo. E isso permite, claro, que as equipes de atendimento possam se focar em consultas que só podem ser resolvidas por elas mesmas, pelas pessoas, por agentes humanos. Recentemente, o Gartner publicou em um relatório sobre interfaces conversacionais, afirmando que até 2025 a IA generativa vai estar incorporada em até 80% dos aplicativos de IA conversacional, contra 20% em 2023. A McKinsey estima uma melhoria de 30 a 45% do custo de produtividade aplicando IA generativa às funções de atendimento ao cliente. E, por último, a IDC mostra que 64% dos consumidores acham que informações fornecidas por meio de interface conversacional e IA conversacional, elas são valiosas sim. A IA conversacional se tornou extremamente sofisticada nos últimos anos, com chatbots, assistentes virtuais capazes de entender a linguagem natural e manter o contexto e a memória e fornecer respostas relevantes para o seu usuário. No entanto, sistemas ainda são limitados em suas capacidades. Você vai ter um grande esquema de regras, árvores de decisão, respostas pré-definidas, que vai fazer com que as conversas pareçam mais robotizadas e pouco envolventes para os seus clientes. A integração de IA generativa leva a IA conversacional para um próximo nível, como você pode perceber. Com grandes modelos de linguagem, os LLMs, a IA generativa permite que conversas mais dinâmicas e com nuances. Em vez de extrair respostas de um banco de dados fixo, os modelos generativos podem criar respostas em tempo real. Isso permite uma compreensão mais natural da linguagem, capacidade de lidar com diálogos imprevisíveis e acesso ao conhecimento muito mais profundo. A IA generativa, ela pode interferir no significado e intenção. Ela pode inferir o que o seu cliente está falando. Ou seja, enquanto a IA conversacional tradicional depende de intenções e entidades estritas, ou seja, você precisa definir quais são as intenções que você vai atender e quais são os questionamentos que o seu cliente precisa fazer, com recursos de pesquisa, com geração aumentada de recuperação, o chamado RAG da IA generativa, e repositórios de conhecimento internos atualizados, como dados de inventário, políticas da empresa, os LLMs têm um contexto para produzir respostas coerentes e inteligentes. Ao aproveitar a IA generativa, os sistemas de conversação se tornam muito mais flexíveis, adaptáveis e semelhantes aos humanos, pela naturalidade, pela linguagem e pelo contexto. A combinação desbloqueia uma nova geração de assistentes inteligentes. E vale ressaltar, claro, alguns pontos da IA conversacional tradicional e da IA generativa dando força à IA conversacional. Vamos lá. Na IA tradicional, na IA conversacional tradicional, estruturas conversacionais previsíveis que pode produzir o mesmo resultado com escala. Ou seja, você vai ter uma estrutura presumida, uma estrutura previsível de qual vai ser a conversa, e isso escala muito para o seu usuário final. O controle que minimiza, esse controle da sua árvore de intenções e questões, ela minimiza o risco de alucinações, claro, e informações deturbadas do seu chatbot. E claro, isso também tem uma baixa latência, especialmente para a experiência de voz. Então, quando você tem uma experiência de voz, especialmente isso vai ser mais rápido, a latência vai ser muito mais baixa, quando você tem uma resposta predefinida. E agora, pontos fortes com IA generativa. A direção e o contexto são fundamentais, claro, para a construção de interfaces conversacionais naturais e semelhantes às humanas. Então, você precisa de um bom contexto, uma boa direção do conteúdo que está ali por trás do que a IA generativa vai utilizar. O gerenciamento de diálogos complexos e o contexto sem a necessidade das empresas se anteciparem e definirem todos os aspectos da conversa. Ou seja, quando você está desenhando a sua conversa, fazendo o design da sua conversa, o design conversacional, vamos assim dizer, você não precisa se preocupar tanto com todos os aspectos, porque como ele é generativo, como é uma inteligência artificial generativa, ela consegue cobrir esses gaps. A exposição de dados mais específicos do domínio, claro, porque você está falando com um modelo generativo que vai trabalhar com a sua conversa focado em um domínio de informação que é o que você escolheu, o seu domínio da sua empresa. E claro, os recursos do RAG, que a gente falou mais cedo, eles criam uma experiência enriquecida de pesquisa extraordinária, sofisticada e funcional. Ou seja, você fundamenta as respostas identificando informações relevantes e você aproveita dinamicamente os dados atualizados e confiáveis da empresa que estão naquela base de conhecimento que você está consumindo. O tratamento de diálogos imprevisíveis, isso é muito bom também, porque as conversas podem pegar umas direções inesperadas enquanto você está conversando com o usuário. E quando você precisa planejar essas conversas abertas com muitas ramificações, isso se torna extremamente difícil, para não dizer impossível, mas extremamente difícil, porque você precisa prever todas as respostas, todos os diálogos com o seu usuário. Os recursos de linguagem natural da IA generativa, eles permitem análises mais sofisticadas de dados conversacionais não estruturados para descobrir insights. Porque uma vez que você tem todos aqueles dados da conversa que você teve com o seu usuário, com o seu cliente, você consegue utilizar isso para pós ao seu atendimento, fazer análises com IA generativa muito mais enriquecidas, com sumarizações e tudo mais, que a gente vai ver nos próximos slides. Bom, vamos aos nossos exemplos de caso de uso. O primeiro caso de uso que está em voga, né, como se diz por aí, com certeza são os chatbots e assistentes virtuais, que vai automatizar aquelas respostas de FAQ, de dúvidas sobre políticas da empresa, sobre produtos, sobre política de devolução de um produto, por exemplo. Então isso vai tirar, sim, muito proveito por meio de IA generativa. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Bom, e as experiências de atendimento com assistentes virtuais, chatbots, eles são fundamentais para a capacidade de uma empresa lidar com grandes volumes de contatos, porque ajuda a atender as necessidades dos clientes mais rápido. Você economiza o tempo do seu pessoal do contact center de fazer aqueles atendimentos mais simples. Você, no primeiro nível, consegue resolver muitos problemas aí, por exemplo, autenticação, perguntas iniciais ou mais básicas, como, por exemplo, como recuperar uma senha, qual é a política de chargeback do meu cartão de crédito quando eu compro um produto, mas ele não chega, por exemplo. Então você consegue resolver esse pré-trabalho em primeiro nível muito mais simples com esse tipo de solução. A criação de chatbots eficazes e personalizadas geralmente exige que os administradores ou desenvolvedores do contact center levem em conta todos os aspectos de uma conversa. As intenções dos clientes, as respostas, o fluxo de interação. Algumas vezes até, isso pode levar de semanas a meses para identificar casos, porque, assim, você precisa projetar, criar
a IA testar, analisar e em seguida você vai para a implantação. A AWS aqui com LLMs está inovando para melhorar e facilitar o fornecimento de experiência de autoatendimento que você fornece aos seus clientes. Como? Bom, estamos habilitando em preview os bots Q&A, Question and Answer, de conversação generativas por inteligência artificial. Ou seja, eles podem gerar rapidamente respostas para perguntas comuns dos clientes pesquisando e resumindo os detalhes que ele encontra mais relevantes dentro de uma base de conhecimento selecionada por você. A segunda coisa seria, nós estamos também facilitando a construção de chatbots. Como, né? Você dá uma descrição, eu gostaria de um chatbot para fazer reserva de um voo. E ele gera um chatbot para você. A gente vai aprofundar nisso, mas perceba que é uma geração muito mais simples de um chatbot, ao invés de você perder todo aquele tempo anterior fazendo todos aqueles passos que eu conversei um pouco mais cedo. E, finalmente, também estamos trazendo uma parte que você tem a capacidade de entender respostas mais complexas do usuário. O usuário nunca responde do mesmo jeito, nunca é sim, não. E dessa forma, com essa solução dentro do Amazon Lex, você consegue utilizar um reconhecimento de resposta complexa do seu usuário. Esses novos recursos, como eu disse um pouco, eles são alimentados por inteligência artificial generativa, pelo Bedrock, e agora eles estão disponíveis no Lex, no Amazon Lex e no Amazon Connect, permitindo que você crie essas novas experiências. Agora vamos dar uma olhadinha neles. Bom, o primeiro recurso, que são os bots Q&A, que eu conversei com vocês, eles estão disponíveis agora lá em preview pelo Amazon Lex, permitindo que os administradores, gerentes, a galera basicamente do contact center, desenvolva essa conversa, esse design de conversação de forma mais simples em um chatbot. Como é que isso funciona, né? Ele é alimentado por IA generativa, inteligência artificial generativa, e automatiza perguntas frequentes, os fax, com os conhecidos fax, por meio de canais de texto e voz. Todos com grade de proteção, os chamados guardrails, para fornecer controle sobre a resposta do bot, para ele não responder o que você não deseja, o que sua empresa não permite. Fornecendo uma resposta gerada por IA, uma resposta com IA generativa, ou uma correspondência exata com base nos requisitos da conformidade que você definiu no guardrails, por exemplo. Ao criar esses bots, os desenvolvedores e consultores agora podem simplificar a conexão de intenção do bot Q&A com fontes de conhecimento. Ele pode lidar imediatamente com perguntas sobre o conteúdo permitido, claro, que você definiu ali, e esse novo recurso permite que os desenvolvedores se concentrem, claro, na definição de lógica do negócio, não em toda aquela árvore que a gente conversou um pouco mais cedo. Ele também permite que as organizações melhorem as taxas de contenção, evitando os altos custos de consultas perdidas e transferências para representantes humanos. Ou seja, você está evitando aquele custo muito alto de atendimento, aquelas consultas que foram perdidas porque você estava com um custo muito alto e muita gente ocupada atendendo os clientes em escala do seu contact center. Vamos ver um exemplo disso. Aí na tela você está vendo que tem um exemplo para um varejista que incluiu seus artigos de FAQ e o cliente está lá perguntando para ele, olha, qual é a política de devolução? Aí o que vai acontecer? O bot ele vai sintetizar os resultados que ele encontrou para uma resposta para o usuário simplificada, sumarizada e que faz sentido com o contexto que o usuário perguntou. Isso é interessante porque às vezes você tem até o tempo verbal que o usuário perguntou para você. Então ele vai adaptar tudo isso. Perceba que é muito mais rico do que aquele bot tradicional, daí a conversacional tradicional que a gente conversou. E tem outro exemplo aí também sobre como ele consegue até uma entrega gratuita, no caso, que foi a outra pergunta que ele fez. Legal? Vamos para o nosso próximo caso de uso. E lembra aquele recurso que eu falei para vocês sobre uma criação simplificada de chatbots, só com uma descrição? É exatamente isso que eu estou falando aqui. O primeiro passo é definir o caso de uso de negócios, claro. Se você for capaz de colocar em termos simples, bem sumarizados, o seu caso de uso ali nesse campo de descrição que você está vendo na tela, com algumas frases, agora você consegue criar o chat que esse chatbot seu ele já vai vir com intenções prontas, com os slots necessários para preencher aqueles requisitos, e aí ele vai conseguir, com isso, ter um chatbot formatado para você já, que você pode pegar e utilizar, claro, ou também modificar, por que não? Isso são opções que você vai pensar aí na sua estratégia. Mas pensa que isso vai reduzir todo aquele tempo necessário para montar um chatbot inicial. Então, todo aquele design de conversa, aquele design de requisitos, tudo isso você consegue resumir ali no seu caso de uso. Então, um exemplo aí, inclusive, você está vendo um caso de uso bem interessante, que é o seguinte, né? Você tem a parte que você precisa agendar um quarto de hotel, por exemplo. E olha aí na esquerda, né? Tá a parte da descrição, e na parte da direita tá o resultado, né? Que ele já pegou qual é a sua intenção, quais são os slots necessários, então, por exemplo, qual é o tipo do quarto, qual é a taxa da diária, tudo isso ele já está reconhecendo de acordo com o seu caso de uso, claro, usando por trás IA generativa. E aquele recurso que eu falei para vocês sobre entender as respostas mais complexas do seu cliente. O que eu quero dizer, né? Usando IA generativa, você consegue entender aquelas respostas mais, não vou dizer complexas no estilo da escrita apenas, mas também com mais de um caso de uso da mesma resposta. Então, aí na tela você vê um exemplo bem claro, né? Que a pergunta é, quantas noites você precisa, quantas diárias você precisa no hotel? E o seu usuário vai responder, sexta-feira, sábado e domingo. Noites de sexta-feira, sábado e domingo. Olha como eu ainda coloquei noites como uma nova variante, né? Ele vai reconhecer que são 3 diárias. Então, já conseguimos responder aqui uma questão mais complexa, inferir, né, uma resposta mais complexa do seu usuário. E aí ele pergunta em seguida, aí no exemplo também, quantas pessoas vão ficar no quarto, né? E aí o usuário vai lá e responde, eu, minha esposa e 2 crianças. Então aí ele já também supôs que são 4 pessoas. E aí ele vai trazer pra você, então legal, são 3 noites e 4 pessoas em uma sala King em Londres, pro dia X. No caso aí o exemplo é 1/10/2023. E aí você segue todo o fluxo. Perceba que a conversa é muito mais natural, você não precisou ou digitar um número, né, aqueles antigos bots que você digita, aperta algum botão, ou mesmo fazer uma resposta mais robotizada. Então é uma conversa mais natural. Muitas pessoas nem percebem às vezes que isso é um chatbot. E aí a gente falou ali no caso de uso, claro, mais comum, que são chatbots e assistentes virtuais para o seu cliente. E agora a gente vai olhar para mais 2 casos de uso, né? Você tem também aquele caso de uso, que é a IA generativa. Ela vai auxiliar o seu agente a conversar com o cliente, ou seja, enquanto ele está atendendo o cliente, tem uma IA ouvindo a conversa ali, enquanto você está atendendo o cliente, seja chat, seja voz, e ela está sugerindo possíveis respostas para você fornecer para o seu cliente. Então, olha, acabou a energia aqui no meu bairro. Que hora vai voltar? E aí, automaticamente, você está conectado, a IA, né, está conectada a uma base de conhecimento que tem todos os chamados em abertos e previsões, e ela sumariza ali muito rápido a resposta para você. Perceba que isso também está fornecendo não só a parte da produtividade do seu funcionário, e também diálogos mais suaves, né, porque o seu agente não precisou parar para verificar alguma coisa, depois fazer para o usuário, mas você também trouxe qualidade do atendimento, você reduziu o tempo do atendimento, você também reduziu o tempo gasto pelo seu agente para conseguir fazer um atendimento. Então, você está trazendo muitas capacidades novas para o seu contact center, maximizando e escalando, claro, o seu atendimento para muitos usuários. E ali na análise conversacional,
Imagina o seguinte cenário, né? Você tem todas essas conversas, toda essa base de dados de conversação com seus clientes, e você com IA generativa, você consegue analisar de uma forma mais contextualizada todos aqueles dados. Então você consegue saber, a partir dessas conversas que você tem, se o seu usuário está satisfeito, se ele não está satisfeito, se o problema foi resolvido, se ele não foi resolvido, quais são as tendências de maiores problemas no contact center, quais foram os motivadores daquele usuário ligar para o contact center com um problema, qual foi o motivador daquele problema. Você tem várias técnicas de análise mais sofisticadas que você consegue utilizar a partir dessas conversas que foram gravadas, né? Que você tem a base de dados delas, utilizando IA generativa. Bom, e vamos falar um pouquinho, né, dessas soluções, como é que elas são montadas. É legal entender essas peças, né, que se encaixam no serviço da AWS, seja com o Connect, seja com o Lex, como eu falei também, e ali essas soluções integradas que a gente chama de CCI, né, os Contact Center Intelligence, né, as soluções CCI, elas podem utilizar o Lex, que eu conversei mais cedo com vocês, elas podem utilizar o Poly, que é o Poly, né, é uma solução para você transformar texto em voz, você pode utilizar o Kendra, que é um serviço de busca inteligente em documentos da sua empresa, você pode utilizar o Transcribe para transcrever todo aquele áudio, todas aquelas chamadas em tempo real, ou para guardar para você fazer esses insights da conversa depois em análises conversacionais, você pode utilizar o Comprehend, que ela consegue compreender, de certa forma, a conversa, quais, como eu falei, os motivadores, qual era o tipo de usuário, a marca que o usuário estava reclamando, por exemplo, você consegue pegar diversos insights ali. Você consegue também utilizar o Chime SDK, que é uma ferramenta de conectividade e orquestração de chamadas, você tem diversas integrações, é uma ferramenta que eu recomendo, muito interessante. E claro, por trás ali com a IA generativa, você tem ali o Bedrock, que está funcionando, que você pode utilizar para construir a sua solução de generative AI também, e o Amazon Q, que é uma ferramenta que utiliza IA generativa em muitos pontos dela, eu diria todos, para enriquecer também essa experiência do usuário. Não só o Amazon Q puramente, mas você verá em alguns slides aqui que ele possui também diversas integrações com o serviço da AWS. Bom, e aí olhando para esse ciclo, né, esse ciclo do Amazon Connect agora, o Amazon Connect ele é treinado com os seus dados do contact center. E aí ele fornece um conjunto unificado de recursos habilitados para machine learning para gerenciar a experiência do seu cliente e do seu agente, facilitando a entrega do valor real aos negócios, com tempos de manuseio reduzidos, e a sofisticação e a satisfação do atendimento do seu cliente. Os usuários do Connect, eles podem configurar um contact center em alguns cliques, alguns minutos, e que pode ser dimensionado para oferecer suporte a milhões de clientes. Nós estamos extremamente otimistas sobre o potencial da IA generativa e estamos investindo pesadamente em LLMs para os principais casos de uso de contact center, garantindo, claro, o nível certo de segurança, precisão e observabilidade. Bom, estamos entusiasmados em estrear a integração do Connect com o Amazon Q, que é um recurso pronto para uso no Amazon Connect que aproveita o Bedrock para gerar respostas e ações sugeridas a partir do conteúdo da sua empresa, sem a necessidade de codificação. O Q, o Amazon Q, em Connect, que seria o nome dessa integração, inclui a funcionalidade de assistência ao agente em tempo real, anteriormente conhecida como Amazon Connect Wisdom, claro, e juntamente com novas respostas recomendadas pela inteligência artificial generativa, ações e links para obter mais informações ali durante o atendimento. Com a IA generativa, o conteúdo da empresa pode ser sintetizado para gerar respostas em tempo real, para que os agentes eles possam entregar via voz ou texto de forma rápida para os clientes. Ele também pode oferecer a orientação para os agentes sobre as próximas etapas a serem seguidas para resolver uma consulta do cliente. Então, por exemplo, eu estou atendendo o cliente na primeira fase do atendimento. Na segunda fase eu tenho que executar algum processo. Ali ele já está fornecendo informações sobre o segundo passo do processo, para o atendente já ficar preparado, né? O atendente, o agente já ficar preparado como que vai ser esse atendimento. Da mesma forma, os agentes também podem utilizar essa ferramenta para pesquisar o conteúdo da empresa e receber respostas e orientações específicas. Os agentes podem consultar rapidamente os documentos de origem, se precisarem encontrar mais detalhes, claro. Vamos dar uma olhada em alguns clientes que estão utilizando essas ferramentas de IA generativa para melhorar as respostas dos seus clientes? Vamos lá. Os clientes da AWS que estão utilizando o Q com Connect, bom, vamos ver um pouquinho o que eles estão dizendo. A Orbit, no caso, que é fabricante e fornecedora de sistemas de irrigação domésticos e comerciais, espera que de 10 a 15% do tempo em cada contato seja ganho, né? Ganho de 10 a 15%. E aí, obviamente, ela vai conseguir lidar com mais chamadas por hora. Em escala, isso aumenta muito, obviamente, se você parar para pensar e analisar esse tipo de situação. E isso, claro, se traduzirá em economia de custos para a Orbit e, ao mesmo tempo, melhora também o sentimento do cliente da Orbit. A Traeger, fornecedora líder de produtos para grelhados, churrasqueiras e produtos relacionados, ela antecipa que o Q com o Connect vai melhorar a eficiência de agentes em até 20%, fornecendo aos agentes respostas e ações geradas que são específicas para a necessidade do cliente deles, permitindo que os seus agentes se concentrem em oferecer experiências de primeira linha para o cliente deles. Então, enquanto ele está atendendo, ele está lá com aquela parte que ela vai fornecer respostas para os agentes fazerem ações enriquecidas, né, ter uma satisfação maior com o cliente. Já a NatWest, Banco de Relacionamento para o Mundo Digital, ela atende lá 19 milhões de pessoas, famílias e empresas em comunidades em todo o Reino Unido e Irlanda. Nos disse que o Amazon Q com Connect vai garantir para eles que seus agentes novos e experientes sejam solicitados com informações precisas em tempo real, para que possam oferecer uma experiência do cliente consistentemente de alta qualidade. O Amazon Connect ele também vai trazer recursos para aumentar a produtividade do supervisor e do gerente dos contact centers. Com o Contact Lens, os supervisores e gerentes têm fácil acesso a dados em tempo real e históricos das transcrições, gravações que elas têm entre os agentes e os clientes. Então ela vai conseguir de forma mais objetiva entender os dados e agir quando necessário com alguma ação, com alguma interação ali dentro do contact center. Todos os dados do contact center são seus dados, eles ficam na sua conta. E você tem, obviamente, uma interface de usuário para acessar esses dados e também por meio de API, de qualquer dado que você coloca dentro dessa sua interação, dessas suas interações que você está coletando. Isso, obviamente, oferece de forma granular e com segurança recursos para que você consiga fazer aquela coisa que eu falei de agir no momento certo, corrigir alguma coisa do seu processo com base nos seus dados. E também a geração de insights e outras coisas que você pode também ver com o seu time de negócio, por exemplo. A análise em tempo real e o gerenciamento de qualidade da chamada, que você consegue fazer essa inferência pelos dados que você tem ali por API, interface, permitem que você monitore, meça, melhore a qualidade continuamente. E, claro, você tem aquela coisa de trazer mais experiência para o usuário, uma experiência mais enriquecida, uma qualidade, um atendimento muito melhor para o seu cliente final, no caso. As avaliações de desempenho dos agentes, elas também são incorporadas para avaliar a qualidade de interação e as qualidades e oportunidades de coach quando necessário, porque não. Tem todo esse lado de como eu vou fazer para melhorar o time do contact center também, né, com base nesses dados que eu tenho. Antes desse lançamento, o Contact Lens, ele rotulava partes de transcrições, como item, resultado, ação. Agora, com os LLMs, ele também consegue condensar uma conversa longa entre o seu usuário e o agente em uma sumarização bem curtinha para você também acessar pelas sumarizações, né? Qual foi o caso, o que aconteceu com aquele usuário. E também acho que o mais importante aqui imagina que eu estou transferindo a chamada de um agente para outro agente. Já vai uma sumarização do que está acontecendo de uma conversa para a próxima conversa para o próximo agente. Para que o próximo agente não precisa parar, ler tudo a conversa entre o último agente e aquele cliente, para conseguir ali então pegar e partir dali o próximo atendimento ou a resolução que só ele vai ter acesso para resolver. Perceba quanto enriquecido, quanto tempo você economizou aí. Então tem aquela coisa de economia, escala, de atendimento, tudo isso envolvido aqui também. E finalmente, vamos falar um pouquinho sobre hiperpersonalização, que você já tinha alguns bons anos na AWS, eu diria nos últimos 3 a 5 anos com o Amazon Personalize. Agora a gente consegue também personalizar a comunicação
com uma temática para o cliente final, dado um segmento de clientes, e até mesmo com o indivíduo particular, levando taxas, obviamente, taxas de engajamento mais altas. Bom, vamos ver um pouquinho como que a gente melhora a experiência do cliente agora com o Personalize e a generativa. O Personalize Content Generator, ele é um recurso que ele foi incorporado para trazer recomendações com temas. O que eu quero dizer? Os LLMs eles conseguem identificar a temática, a semelhança temática de itens recomendados que você coloca ali no Personalize. Obviamente utilizando linguagem natural pela descrição. E a partir disso, você consegue criar uma recomendação, por exemplo, de um título para um agrupamento de produtos. Então vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar, por exemplo, um caso de uso que eu tenho recomendação de séries. E aí aquele usuário assiste X séries e eu quero recomendar um agrupamento de séries de ação para aquele usuário. Ao invés de escrever para ele, veja séries de ação e colocar as séries recomendadas de ação para aquele perfil do usuário, agora eu falo, que tal um pouco de aventura? Interrogação. E aí ali, as séries de ação. Perceba que eu consegui criar um título totalmente, não só customizável, mas mais que enriquece também a experiência do usuário, né? Dá uma coisa mais personalizada exatamente para aquele usuário seu. O Content Generator, ele também pode ser utilizado não só para criar esses títulos de carrossel que eu comentei para séries, que é um caso de uso, poderia ser produtos de um e-commerce também, mas você também consegue utilizar isso para marketing. Imagina aquele e-mail que você manda hoje escrito, achamos que você pode gostar com aquele vestido preto perfeito, aquela camiseta preta perfeita, aquele tênis que você estava precisando, e aí ele traz aquele carrossel ou aquela seleção de produtos para aquele usuário. E agora você também vai integrar o Generative AI do Personalize com o LangChain. Acho que vale aqui contextualizar também um pouco o que é o LangChain, né? O LangChain é como se fosse ele é um SDK, né? Ele é a gente chama de um canivete suíço para trabalhar com LLMs. Então ele vai conseguir trabalhar, ele tem uma estrutura projetada, né, para fazer uma variedade de tarefas ali com os LLMs, inclusive geração de texto, tradução, resposta a perguntas do usuário com base, né, a alguma base de conhecimento, enfim. O LangChain tem vários recursos para retornar e trabalhar em respostas enriquecidas para o seu usuário. E agora, a grande vantagem do LangChain é que ele tem uma integração com o Personalize. Então você, durante uma conversação com o usuário, ou durante um chat, ou mesmo durante uma pergunta para um FAQ, eu posso imaginar N cenários, N casos de uso, né? Mas você consegue integrar ao chat a resposta do Personalize para aquele usuário. Então essa é a grande integração aí, a grande novidade que você também vai encontrar ali no Amazon Personalize, utilizando LLMs integrados ao LangChain. Dito isso, vamos ver um pouquinho sobre as considerações quando você começa a trabalhar com Generative AI, no nosso próximo slide. Bom, como a gente falou um pouquinho, vale algumas considerações quando você começa a trabalhar com Generative AI. Controle de custos, utilização de recursos, como você vai utilizar, quais LLMs, porque cada LLM ele tem um ponto forte e um ponto fraco. Se você acessar hoje no seu console AWS, lá dentro do Bedrock, você vai encontrar telas que você pode testar cada um desses LLMs, né? Se ele é bom, se ele é ruim no seu caso de uso, você consegue explorar um pouquinho os pontos fortes e fracos de cada um. Também vale pensar que os seus dados enriquecem a resposta, né? Os seus dados valem muito, eles conseguem trazer muito mais valor para a resposta de um chat, de uma conversa, utilizando essas ferramentas com IA generativa. E também vale pensar que quando você está utilizando ali o Bedrock, você tem não só o Bedrock, né, mas todas as soluções que a gente falou um pouquinho ali, você tem guardrails, você tem limites que você consegue trabalhar para conformidade e confiança dos dados do seu usuário. Privacidade, os viés e confiabilidade dos dados que ele está utilizando, enfim, diversos cenários em cima desses casos de uso. Bom, e agora, como é que eu começo? Comece agora, como é que eu posso começar a trabalhar com IA generativa? Aqui na sua tela você vai encontrar 3 links, tanto para ver novas features de Generative AI do Lex, que a gente conversou um pouquinho, também ver um pouquinho do Amazon Q com Connect, e também do Personalize com Generative AI, que a gente conversou aí por último. Espero que vocês aproveitem, tenham aproveitado esse conteúdo. Visitem esses links se vocês tiverem curiosidade, falem com seus times de conta se vocês tiverem contato deles, falem com o AWS também se vocês tiverem dúvidas. Certamente você conhece alguém que pode te ajudar da AWS, ou também pode entrar em contato conosco. Quero agradecer a participação de vocês, obrigado, e esse é o meu contato. E por favor, se vocês puderem, preencham aí ao final a sessão sobre o que você achou dessa sessão, uma enquete, uma pequena enquete. Tudo bem, galera? Então, essa sessão é isso, e aproveitem as próximas sessões também, ou as outras sessões que vocês tiverem planejado para vir aí no Innovate. É isso aí, obrigado, tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Innovate Generative AI mais Data. O meu nome é Carolina Junqueira Ferreira, eu sou arquiteta de soluções aqui no time de startups aqui dentro da AWS, e hoje a gente vai explorar um pouco os modelos de base Titan da Amazon, e principalmente funcionando dentro do Bedrock. A nossa agenda de hoje, então, a gente vai falar dos modelos, né, dos modelos de base, modelos fundacionais, ou foundation models, né, diferentes casos de uso entre eles, o que cada um cobre, o que cada um faz, e também dar exemplos, né, exemplos de arquitetura, fazer demos. Eu acho que antes da gente começar, vale citar alguns conceitos, né, o que é um modelo de base? Um modelo de base nada mais é, né, do que existem provedores, existem empresas que pegaram um conjuntão de dados e treinaram modelos de machine learning, né, treinaram modelos dessa parte de IA generativa com bases, né, nesses dados. E gastaram muito, né, em tempo e também em esforço computacional para ter esses modelos. Então, esses modelos são chamados de base porque eles já são pré-treinados. E aí, através de APIs, através de customizações, eu consigo trazer os meus dados para expandir o conhecimento dos modelos, eu consigo interagir com o conhecimento que os modelos já têm até para acelerar, né? E principalmente, eles são baseados nesse tom mais conversacional, esse tom que eu consigo dizer a esses modelos o que fazer e eles vão executar certos tipos de tarefas. Então, basicamente, é isso, né? Enfim, isso aqui é um modelo de base. E aí, dentro da AWS, a gente consegue encapsular esses modelos de base no que a gente chama de Amazon Bedrock. Amazon Bedrock não é essa caixinha, serverless, ou seja, eu não preciso subir máquinas, não preciso provisionar nenhuma infraestrutura, né? Para ter acesso a esses modelos. Eu consigo acessar eles através de APIs, de maneira programática, a gente vai ver na console também, então, de maneira visual, para conseguir interagir com eles. Dentro do Bedrock, então, eu seleciono qual é o foundation model que eu quero, meu FM, né? Eu consigo interagir através deles, através de uma API única, e consigo personalizar esse modelo. A gente vai ver que existem mecanismos, como é o caso do RAG, como é o caso do Fine Tuning, né, do Justify. Eu vou explicar quais são esses sistemas, tá? Mas eu consigo customizar, selecionar, pro meu caso de uso, customizar às vezes o conhecimento desses modelos também. E tudo isso com segurança e privacidade. Ou seja, os dados que você faz o input ali daquele modelo, esses dados são seus. Você é responsável, né, por esses dados, e o Bedrock não vai usar esses dados para treinar modelos de outras pessoas. Isso fica dedicado à sua conta. Existem mais de 10 mil clientes hoje usando Bedrock, de vários segmentos, então, sei lá, pequenas, grandes, médias empresas, da área de manufaturas, da área de indústria, da área de varejo, da área educacional, da área de saúde, né? Então existem diferentes casos de uso para usar a IA generativa, e a gente vai falar alguns deles hoje.
O Amazon Bedrock possui vários modelos fundacionais. Então, eu tenho lá os modelos da Grace, os modelos que a Amazon criou, né, a família Titan, os modelos da Anthropic, que são os modelos do Claude, Cohere, né, o Mistral AI também, o Meta e o Stability AI. Cada um desses modelos atende diferentes casos de uso. Tem uns que geram imagens, tem outros que geram, são mais focados em texto, tem uns que suportam mais contexto, outros suportam menos contexto. Então, você lá dentro do Bedrock consegue selecionar o que fizer mais sentido para o seu caso de uso. O Amazon Titan em si, ele é um modelo fundacional, um modelo de base criado pela Amazon, e existem várias facetas, né, vários sabores desse modelo. Existem modelos ali focados mais em texto, né, que é o caso do Text Express e do Text Lite. Existem mais focados em imagem, né, que é o Multimodal e o Image Generator. E tem, cada um tem a sua aplicabilidade, digamos assim. E a gente vai descobrir a seguir quais são as diferenças entre eles quando usar um, quando utilizar outro. Falando de uma perspectiva mais técnica, né, olhando a diferença entre eles vão diferenciar principalmente em relação à funcionalidade, ou seja, se ele serve para texto, se ele serve para imagem, mais para pesquisa, se ele é mais ou menos robusto, se eu consigo fazer o fine tuning, ou seja, será que eu consigo customizar alguma coisa ali, fazer um ajuste fino, né, para mudar o comportamento desse modelo, ou adicionar outro tipo de comportamento, se ele já está em preview, né, perdão, se ele já está disponível, né, ou não para geral, ou seja, GA, General Availability, ou seja, ele já saiu do preview, ou se ele está no preview, se ele suporta ou não português. A maior parte desses modelos eles foram treinados em inglês, mas existem modelos que já estão com português no preview, né, que são esses multilingual. E um outro ponto que difere eles também é a partir do contexto, né, dentro dessa parte de Generative AI, a gente tem um contexto, a gente tem um termo que a gente chama de token. Nada mais é como esses modelos, não só do Amazon Titan, né, mas de outros provedores também, eles representam as palavras. Então não é um token igual a palavra, né, depende do modelo. E aí tem modelos que suportam mais ou menos, digamos assim, contextos, né, para conseguir desempenhar a função que eu tô pedindo, né, desenvolver me retornar a instrução que eu tô pedindo para ele. Vamos começar então pelo Amazon Titan Text. O Titan Text é focado principalmente em eu passar, né, conversar com a IA. Eu quero alguma instrução e ele vai me retornar uma resposta, vai me retornar o resultado daquela ação que eu quero que ele faça. A gente tem o Titan Text Lite e o Titan Express. O Text Lite, ele é uma versão menos robusta do texto, né, principalmente do Text Express. Ele é uma versão um pouco mais enxuta em relação a ele, focado principalmente na parte de sumarização, redação, criação de textos um pouco mais curtos. Ele suporta um contexto, né, um pouco menor de tokens em comparação ao Text Express e ele está disponível só em inglês. Então, se você tem um caso de uso em inglês que precise um custo-benefício um pouco menor, quer dizer, precise de um custo-benefício, um preço um pouco menor, mas para tarefas mais simples, talvez o Text Lite possa te ajudar. O Text Express ele é um pouco mais robusto, então ele não consegue só sumarizar, mas ele consegue criar conteúdo, você consegue geração de código, geração de coisas, tarefas um pouco mais, digamos assim, que eu consigo pedir para ele através da conversação que ele realiza, ele vai lá, entende e realiza essa ação para mim. Ele suporta um pouco mais de número de tokens, né? E ele não suporta só inglês. Está em preview ainda, mas ele suporta mais de 100 línguas, né? Incluindo o português. Inclusive, é um modelo que a gente vai utilizar para as nossas demos. E aí a gente começa falando de conceitos. A gente aprendeu o que já são, né, Foundation Models, a gente aprendeu para que eles servem. E aí a gente fala do RAG. O RAG é muito conhecido, né? Nessa parte de IA generativa, porque é um mecanismo de expandir o conhecimento desses modelos que já foram pré-treinados. Como eu falei, esses modelos, eles foram treinados em determinado momento com um conjunto enorme de dados e com uma computação. Então, se eu perguntar para esses modelos, né, alguma coisa que está fora desse escopo de conhecimento, seja porque não foram treinados no conjunto de dados de um determinado conhecimento específico, ou porque aquilo aconteceu depois da data do treino, esse modelo não vai saber responder, né? E aí seria muito custoso eu ficar retreinando a cada pergunta que eu fizesse para esses modelos. Para endereçar esse desafio, foi criada a técnica de RAG, que nada mais é do que eu olhar para outras fontes de dados e conseguir aumentar, né, o conhecimento, expandir o conhecimento do modelo. Um exemplo para isso, eu acho que a gente pode falar de futebol, né? E aí dentro do futebol, existem times que estão aí presentes há vários e vários anos. E aí se a gente parar para olhar esses times, muito provavelmente esses modelos, eles vão saber responder quem que é o time, quem que foi o treinador ao longo dos anos, qual que é o estádio, qual que é a cidade onde eles estão baseados, né? Mas se eu perguntar para esse modelo o que aconteceu no jogo de ontem, quem que marcou falta, quem que marcou gol, quem que foi o juiz, muito provavelmente ele não vai saber. E aí que entra o RAG, né? Eu consigo talvez trazer esse conhecimento através de outros dados, né? Enriquecer esse modelo. E eu consigo armazenar isso no que a gente chama de knowledge base, ou base de conhecimento. Eu consigo, né, colocar esse conhecimento novo ali. E como é que eu faço isso, né? Nessa parte mais embaixo ali da arquitetura, eu pego esses dados novos, eu passo eles por algoritmos, né, por modelos de embedding, que nada mais é o processo de embedding, né? Eu pegar uma informação, converter ela para números, né, uma representação numérica, e esse knowledge base, eu vou armazenar essa representação numérica lá. E esse knowledge base, junto com o modelo, eles vão conseguir identificar e recuperar documentos de acordo com a relevância, de acordo com o contexto, né? Então, principalmente na família do Titan, a gente tem o Amazon Titan Text Embedding, onde eu vou conseguir, por exemplo, pegar esses documentos, esses textos e fazer essa representação numérica e conseguir salvar isso na minha base de conhecimento, na minha knowledge base. E aí, na parte mais em cima, o meu modelo Titan Text conseguiria me responder informações que ele já tem, mas porventura ali responder algum conhecimento que está nessa minha knowledge base. Isso serve principalmente para eu conseguir criar os meus casos específicos, né, de uso. Então, por exemplo, imagina que eu sou da área de uma seguradora e eu quero prover um passo a passo ali para os meus operadores, né, de uma área telefônica, do call center, qual que é o passo a passo para cancelar um seguro, ou qual que é o passo a passo para acessar certos tipos de canais de comunicação para ajudar a pessoa que está segurada, né? Eu consigo trazer esse conhecimento específico para essa vertical através do meu knowledge base e das técnicas de RAG. E aí não é só de RAG, né, não é só o RAG que permite a customização dos meus modelos, né? O Amazon Titan, assim como outros modelos dentro do Bedrock, conseguem usar o que a gente chama de fine tuning e pré-treinamento contínuo. O fine tuning nada mais é do que eu consigo mostrar para minha IA, né, exemplos rotulados, ou seja, eu mostro uma entrada no prompt, então prompt é basicamente uma instrução que eu dou para minha inteligência, para minha IA generativa, e a partir desse prompt eu mostro como deveria ser a resposta da minha IA generativa. Então, voltando naquele exemplo da seguradora, imagina que eu tivesse que usar um certo tipo de linguajar, ou toda vez que eu fosse responder eu tivesse que começar com um certo tipo de vocabulário, né? Através do fine tuning eu consigo escolher ou controlar melhor, né, refinar o comportamento da minha inteligência, né, da minha IA generativa. E existe também o pré-treinamento contínuo. Nesse caso eu não vou precisar rotular, né, os dados, mas eu vou passar dados novos para que eu consiga expandir de novo, né, esse conhecimento. Então eu consigo passar ali para IA, aconteceu esse jogo, esse aqui foi o resumo do jogo de ontem, esses foram os fatos que aconteceram no jogo de ontem. Será que a partir disso você não consegue olhar para isso e responder aquelas perguntas de quem fez mais gol, quem fez falta, né, no jogo? Então eu consigo, através do treinamento contínuo, aumentar, digamos assim, né, o conhecimento, expandir, acho que seria uma palavra um pouco mais correta, expandir o conhecimento da minha IA, principalmente para determinados casos de uso, determinadas indústrias que talvez, né, vai lembrar que eles são treinados com dados mais genéricos, então tanto o fine tuning quanto o RAG, quanto o pré-treinamento contínuo podem ser maneiras de você customizar esse comportamento. E aí vamos para demos, né? Demos são importantes. Nessa demo aqui, eu estou utilizando um espaço dentro da console chamada Chat Playground. Eu estou no serviço do Bedrock, eu estou interagindo de maneira visual, mas tudo que eu fiz aqui você conseguiria fazer via API, né, de maneira programática. Esse espaço aqui é mais uma maneira visual de poder brincar, de você poder testar os modelos. Não é só pro Titan, tá? Outros modelos ali, daqueles outros provedores que eu comentei, você consegue testar aqui também, consegue mudar um pouco dos parâmetros e assim por diante. Então aqui a gente está usando o modelo Titan Text Express, que ele suporta em português, e por isso eu estou, né, enfim, usando aqui a minha demo em português, mas português ainda está em preview, então pode ser que algumas coisas às vezes saiam estranhas, e eu tenho que refinar um pouco mais a minha parte de prompt engineering. Nesse caso, eu criei uma historinha de que eu sou uma engenheira de dados, e eu estou usando a IA generativa para a minha produtividade. Imagina que eu preciso criar um dashboard, eu preciso criar um dado, eu preciso criar até um outro modelo de machine learning aqui, enfim, não de
IA generativa, mas de outro caso de uso, e eu não tenho dado. E como é que eu faço para criar esses dados? Eu posso criar um código em Python aqui, sei lá, sair criando os meus geradores de dados, mas eu tenho a IA para me ajudar, eu tenho a IA generativa que pode me ajudar nesse espaço. E aí o que eu faço? Eu peço para a IA generativa aqui gerar um arquivo CSV para mim com dados, né? No caso que eu escolhi compras de cartas de Pokémon, e aí eu consigo começar os meus protótipos, fazer os meus testes. Lembrando que a IA generativa, ela aceita vários tipos de instruções. Gerar coisas, sintetizar, sumarizar, tem vários tipos de verbo. Existem técnicas, tá? Acho que é uma coisa muito importante. Técnicas que a gente chama de prompt engineering, né? Então, maneiras de eu explicitar o que eu quero dentro dessas frases. Aqui eu pedi pra ela gerar um arquivo, mas poderia, por exemplo, gere o resumo da ligação telefônica lá, que é daquele exemplo que eu dei do operador. Gere o resumo das atas da última reunião, para que eu possa tomar decisões de forma rápida. Gere pra mim insights, né? Ou sumarize pra mim os insights que foram compartilhados na última reunião de executivos, para que talvez eu possa tomar decisões de forma mais rápida e assim por diante. Aqui é só um exemplo que eu dei. A historinha que eu escolhi falar, né? Foi a parte de produtividade, digamos assim. Então, e outra, eu poderia até pedir aqui pro Python gerar um código pra mim, Python, que criasse esse CSV, né? Claro que ele tá dentro do conhecimento dele ali. Ele tem que adaptar e refinar esse código, né? Pra, enfim, ter resultados, às vezes, das melhores práticas, ou enfim, aplicar as boas práticas da empresa ou de desenvolvimento da empresa da qual eu faço parte. Eu pedi então pra ele gerar aqui um CSV, ele é pequenininho, tá? Eu pedi pra gerar só 20, só pra caber aqui na minha tela e eu consegui mostrar pra vocês. Se eu fosse querer contar na unha aqui esses 20, né, esses 20 exemplos, quem que comprou mais, quem que comprou menos, qual foi a carta mais comprada, eu conseguiria, né? A gente consegue ter acesso às 20 linhas. Mas imagine um mundo onde eu vou ter milhares, milhões, centenas de dados de CSV, ou planilhas, ou PDFs, ou qualquer outro tipo de dado, né? Eu acho que uma das coisas mais legais da IA generativa é a rapidez com que eu consigo, né, obter das respostas, né, de forma mais rápida, conseguir agilizar os processos, mas também a quantidade de informações que você consegue passar de contexto pra IA generativa. Aqui são 20 linhas, mas imagine um cenário lá que, sei lá, eu tenho, sei lá, milhares, sei lá, 10 mil, 20 mil, sei lá, relatórios de várias filiais no mundo inteiro, e eu quero resumir ou saber os principais insights em cima daquilo ali. Eu conseguiria usar a IA generativa, né, o Amazon Python aqui, pra olhar pra esses milhares de dados e conseguir me extrair as informações ou a minha pergunta em específico. E aí, eu vou perguntar, e aí é o que eu falei agora, né, de gerar insights. Um outro poder muito grande da IA generativa que o Python consegue desempenhar é gerar insights, sintetizar, sumarizar, pegar os principais pontos. E você, por exemplo, aqui eu vou fazer uma pergunta muito simples. Qual foi o Pokémon mais vendido? Quem foi a pessoa que mais comprou? 20 linhas eu consigo contar. Mas imagina que você queira gerar várias estatísticas, ou você queira produzir os principais insights, que às vezes nem você tá observando, né? A IA generativa tá ali principalmente pra revelar esses conhecimentos e você, digamos assim, consegue, através do prompt engineering, né? Através dessas instruções e o refinamento dessas instruções, obter as informações que fizerem mais sentido. Então, se eu der um play aqui, ele vai falar que o Pokémon mais vendido foi o Charmander, com 5 compradores. E o comprador que mais frequentemente foi o João, que comprou 2 cartas de Charmander. Então, acho que o João gosta de Charmander ali. Lembrando de novo, eu estou interagindo de maneira visual, mas você consegue interagir de maneira programática. Criar o seu código, criar a sua API, interagir com o Bedrock, e a proposta do Bedrock é essa, né? Você tem os modelos de base, você tem o modelo do Python ali, e só interagir sem precisar ficar gerenciando máquina. E aí a gente passa agora para os modelos multimodais, ou os modelos que não suportam somente texto, mas suportam imagem, suportam texto também. Então, multimodal é conseguir olhar para outras dimensões, olhar tanto para o texto quanto para a imagem. Dentro do Amazon Titan, a gente tem o Titan Multimodal Embeddings e o Titan Image Generator. O Titan Multimodal Embeddings é basicamente um modelo que consegue olhar tanto para a imagem como para texto, como entrada, e consegue realizar aquelas tarefas, né? Consegue converter essas informações para aquela representação numérica. Lembrando que esse é o conceito de embed, né? Transformar para alguma representação numérica para que os modelos consigam entender essa informação. E o multimodal, ele é principalmente, como agora tem 2 caminhos, digamos assim, tem mais informação, né? Mais contexto, ele é muito utilizado para a parte de recomendações, para a parte de pesquisa, né? Retornar os resultados da pesquisa de maneira mais acurada, né? A gente vai dar alguns exemplos, principalmente da área, por exemplo, imagina que eu tenho e-commerce, e esse e-commerce eu consigo usar tanto texto quanto imagem para procurar os meus produtos, né? Eu consigo combinar as duas coisas para oferecer digamos assim, um conteúdo mais personalizado pro meu usuário final. Existe também o Amazon Python Image Generator, então eu consigo descrever para ele o que eu quero fazer com a imagem. Eu quero gerar uma imagem assim, eu quero gerar uma imagem assada, eu quero modificar essa imagem, eu quero remover o fundo, quero adicionar um objeto, quero mudar a cor do carro que tá ali naquela imagem. Principalmente para produtores, não somente para eles, né? Mas para pessoas produtoras de conteúdo, é uma mão na roda, porque em poucos instantes ali você consegue interagir, gerar variações e editar a sua imagem de uma maneira, enfim, pronta para que você consiga compartilhar, fazer anúncios, fazer parte de geração de conteúdo. E uma coisa muito importante, falei de segurança lá em relação ao Bedrock. O Amazon Python Image Generator, ele apoia o uso da Responsible AI, ou seja, da IA responsável. Ele tem mecanismos internos, aí você pode constar mais na documentação, principalmente para te ajudar a evitar gerar, né, conteúdo nocivo, conteúdo desrespeitoso, né? Ele aplica esse tipo de coisa para que o conteúdo que você possa gerar ali você consiga aplicar em vários casos de uso, mas sem ferir, enfim, algumas diretrizes, principalmente compactando, né, apoiando o Responsible AI, que é um outro tópico que eu acho muito importante aqui, né? Enfim, vou deixar para um outro momento, mas que o Amazon Python Generator pode te ajudar. E aí, o que esse Amazon Titan... eu esqueci de falar. Tanto o Titan Multimodal Embeddings quanto o Image Generator, eles suportam somente inglês. Então, todos os exemplos que eu vou mostrar aqui pra frente pra esses dois, eles vão estar em inglês. Existem outros modelos que suportam português, então, por acaso, se você não encontrar uma funcionalidade no Titan, existem outros modelos lá dentro do Bedrock que talvez possam te ajudar. Mas em si, você consegue, né, gerar conteúdo ali com ele e utilizar. O Titan Multimodal, por ele ter esses dois canais de pesquisa, né, canais de entrada, que é o texto e a imagem, eles são muito mais precisos, né, na parte de pesquisa e recomendação. Eles conseguem olhar melhor pro contexto que você está tentando descrever, pra ação que você está tentando descrever, e assim criar essa personalização, essa customização dentro do seu aplicativo. Um exemplo, né, a gente quer pesquisar, por exemplo, tênis que sejam azuis e não tenham cadarço. Se eu fosse utilizar só um modelo de Titan Text, muito provavelmente eu olharia só pro campo de descrição de um produto, aí, por exemplo, no meu catálogo. E na hora que eu retornasse esse conteúdo, muito provavelmente eu teria algumas coisas, beleza, tá ok, mas a maior parte delas talvez não faça sentido, porque não sei se na descrição do produto vai ter que não tem cadarço, ele é um tênis, né. E aí, o que acontece? Quando eu uso a imagem com o texto, né, eu consigo ter resultados mais apurados, que é o resultado número 2 aqui no nosso exemplo. Eu tenho os tênis que são azuis, são sem cadarço. E aí eu posso usar esses dois canais, que é a imagem e o texto, né? Por exemplo, poder usar a descrição do produto também para conseguir fazer o retorno desses dados. Todo arquiteto gosta muito de falar, assim, eu acho que minha parte favorita é brincar com imagens. Sendo bem sincera aqui, eu adoro abrir o playground e ficar escrevendo coisas, tentando gerar imagens malucas, né, com combinações diversas. E é nisso que o Amazon Titan, não gerar coisas malucas, mas o Amazon Titan pode te ajudar a gerar, principalmente para criadores de conteúdo, né, gerar imagens e desempenhar diferentes funções dentro dessa tarefa. O que tem de funcionalidade, né? O Amazon Titan Image Generator, você consegue entrar com a sua instrução, com o seu texto, e ele vai retornar para você uma imagem. Por exemplo, eu quero criar um elefante dentro de um copo. Ele vai criar uma imagem dentro de um copo. Isso é o que o Image Generator faz. Só que ele te ajuda em outras tarefas. Pelo fato dele conseguir manipular a mesma imagem, você consegue adicionar objetos, remover objetos, mudar pequenos pedaços daquela cena. Eu gostei desse fundo, mas quero mudar só esse objeto, quero mudar só a cor da flor. Ele consegue fazer o que a gente chama de inpainting e outpainting, né? Inpainting, basicamente, é mudar certos tipos, substituir um objeto, remove aquele
objeto, muda a característica daquele objeto em específico. E o Open Painting, que é, eu tenho, sei lá, a foto de um carro, eu quero colocar esse carro numa praia, quero colocar esse carro no fundo de montanhas pra demonstrar o meu produto, né, na natureza, como aventureiro ele é. Isso eu sei uma técnica de Open Painting. A partir de variações de imagem, ou seja, eu gerar variações da mesma imagem e falar assim, ó, eu gostei muito dessa imagem, só que eu queria ver ela assim, acessada, ver ela na vertical, ver ela, sei lá, gera outras imagens com base nessa aqui pra eu ver. Ele consegue fazer isso pra você. E também customizações, ou seja, eu descrever pra IA, eu quero uma imagem, por exemplo, de uma iguana, que inclusive são dos nossos exemplos aqui. Essa iguana, ela vai ter que ser baseada, vai ter que ser um cartoon, vai ter que ser um desenho. Eu descrever como eu quero a customização dessa imagem, eu consigo fazer isso, descrever isso pro Image Generator também. Exemplos, né? Texto para a imagem. Eu tenho aqui, eu pedi pra imagem de novo em inglês, porque o Image Generator ele tá em preview e ele tá só em inglês por enquanto. Eu pedi a imagem de um cachorro, usando o terno, que essa imagem esteja impressa num pilão, né, no caso de um travesseiro barra almofada, e que esse travesseiro esteja, a mostra assim, como eu falo, com mobílias ao redor, né, que esteja em cima de uma mobília. E aí, que, né, o meu modelo aqui, o meu Titan, conseguiu gerar diferentes combinações para que eu possa escolher, e assim, eu consigo gerar essas diferentes combinações trabalhando de novo. A parte de prompt engineering é muito importante, ou seja, as instruções que eu vou dar pra minha IA, a maneira, tipo assim, a ordem das palavras, eu quero o travesseiro assim assado, o travesseiro mais pontudo, o travesseiro amarelo, o travesseiro, sei lá, o cachorro aqui, sei lá, parece um vira-lata caramelo, esse tipo de coisa faz também com que ela gere diferentes tipos de resultados. Então a parte de prompt engineering também funciona muito bem com o Image Generator. A parte de customização que eu comentei, né? Então você ser capaz de passar uma imagem de referência e passar também um estilo de referência que você quer. Aqui eu dei o exemplo, não sei se é uma iguana, mas um lagarto, alguma família de réptil, né? E eu quero que você gere um desenho disso, eu quero que você gere uma imagem preto e branco e desenho dessa imagem. Então eu consigo fazer essas customizações descrevendo isso, né, pro Image Generator também. Edição automática, imagina que eu tenho um. E aí isso é bem legal, né? Imagina que eu, como criador de conteúdo, pessoa da área de marketing, tô fazendo minhas peças publicitárias, e aí eu tô lá interagindo, removi objeto, adicionei objeto, falo, tem esse detalhe aqui que eu não gostei. Será que eu preciso gerar tudo de novo? Fazer todo o meu prompt engineering? Será que. Não, você pode alterar pequenos pedaços da sua imagem, como por exemplo aqui, ó, que eu falei, ó, eu quero mudar as cores dessa flor pra laranja, pra destoar um pouco, pra ficar melhor na minha peça publicitária. E aí eu crio, né? Fazendo as pequenas mudanças, eu consigo fazer isso através do Image Generator também. Técnicas de painting, como a gente comentou, então, imagina que eu criei um cenário pra colocar o carro, pra fazer propaganda dele em algum lugar, e que esse carro, falei, acho que tá faltando um pouco mais de aventura ali, mais aventureiro, mais um 4x4. Vou querer adicionar umas montanhas. Eu pedi pro Image Generator adicionar essas montanhas. E aí, se vocês olharem bem no fundo, antes tinha uma floresta e agora tem montanha. Aí eu falei, tá faltando coisa, tá faltando vida nessa foto. Eu pedi pra ele adicionar os fatos no lago. E aí, no final, de novo, eu tenho a mesma imagem, porque eu adorei a imagem que ele criou. Aí eu fui alterando ela conforme o tempo foi passando ali, ó, minhas interações foram passando, e eu cheguei num resultado ótimo. E aí eu consigo obter, né, pegar essa imagem e aí usar no meu caso de uso que fizer mais sentido. Outpainting. E aí eu vou voltar naquele exemplo de novo. Imagina que você quer colocar o seu carro na montanha, e aí você tem a foto do carro. Mas imagina que você é o dono, sei lá, você é o dono não, mas você é a pessoa da área publicitária e você é responsável. Você vai falar assim, eu não tenho carro, mas eu tenho a foto do carro. Não tem como ir pra montanha, nem tem como ir pra praia. Como que eu vou colocar o carro lá? E aí, essas técnicas de autopainting podem te ajudar. Que é, eu pego o produto, eu coloco ele em algum cenário, seja colocado na praia, seja colocar ele nas folhas em cima de uma mesa pra uma coleção de outono, né? Em poucas interações, sem eu precisar me deslocar até a praia, ou ter um custo muito alto pra levar um carro, sei lá, zero lá pra tirar foto, levar um dispositivo aqui, que poderia inclusive olhar na praia. Brincadeira à parte, tô falando de várias possibilidades, né? Mas eu consigo gerar técnicas de autopainting também. Variações da mesma imagem, como eu comentei, eu poder pegar aquela imagem e gerar diferentes alterações. Então aqui eu pedi, eu quero uma iguana numa floresta, ponto. E aí gera variações disso pra mim. Eu consigo descrever dentro da minha API que eu quero variations, tipo API de variações. E aí ele vai gerar diferentes recomendações, né, diferentes tipos de modelos, e eu vou poder escolher o que fizer mais sentido no meu caso. E vamos para uma demo. Nessa demo, eu tinha uma foto de um deserto. Esse deserto ele tem algumas plantas, então eu pedi um deserto e ele me gerou as plantas. Ah, acho que foi até muito rápido, né? Deixa eu voltar aqui. E aí o que eu pedi? Eu falei assim, ó, eu não quero isso de planta do deserto, não. Eu quero remover algumas plantas, eu quero adicionar uma duna. E aí que a IA imaginou, falar, se eu remover essa planta aqui, isso aqui vai virar uma duna. E aí é o que aconteceu, inclusive. Se eu descrever sem dune, ele vai dar um e done. Removeu minha planta ali e virou uma duna isso aqui. E é o que esse quadradinho que a gente tá mexendo? Vai lembrar de novo que a gente tá aqui na console, no formato visual. Então tudo que a gente tá fazendo dá pra fazer via API, via programática. Esse quadradinho na API do Image Generator, você consegue delimitar a área que você quer alterar. Por exemplo, eu não quero criar várias dunas, criar, sei lá, um monte de duna. Eu quero criar duna naquele campo ali. Eu quero alterar a característica desse produto nesse cantinho aqui. E assim por diante. Eu consigo passar essa coordenada, passar, digamos assim, um pedaço da imagem que eu quero alterar. Eu consigo fazer isso, tanto através das coordenadas desse quadrado, não é um quadrado, não é um retângulo, realmente, né? Eu consigo passar isso de maneira numérica, lá nos meus parâmetros programáticos, mas eu consigo também fazer isso de maneira escrita, que é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu vou adicionar, falar assim, ó, tá faltando, pra ser deserto, tá faltando um cacto. Eu sei que deve ter deserto que não tem cacto, mas eu quero adicionar um cacto aqui. Adicionei o cacto. E aí eu falei, esse céu tá muito limpo, acho que eu quero adicionar algumas nuvens aqui. Então, vai ter momentos que essa caixinha, ela vai ser, desenhar esse retângulo, passar essa coordenada do Dora é muito trabalhoso. A IA, ela aceita que você passe pra ela palavras descrevendo aonde você quer alterar. E isso a gente chama de mask prompt, ou prompt de mascaramento, prompt máscara, alguma coisa nesse sentido. E aí o que eu vou dizer? Falei, olha, eu quero que no céu, Sky, e aí entende, né, esse contexto, eu quero que você modifique Sky, adicionando as nuvens. E aí vai adicionando nuvem. Nesse exato momento, o que tá passando na cabeça da IA, né? Ele passa a ignorar esse quadrado, apesar de ele estar na tela de novo, só por questões de exemplo. Ele vai olhar para o céu, vai descobrir o que é céu e vai colocar as nuvens, né? Vai fazer aquela alteração. E aí, nesse exato momento, eu consigo adicionar, né, as nuvens, e aí eu chego no resultado final, que são, né, esse meu deserto com cacto, nuvens e até dunas de areia. Daria pra fazer outras coisas, tá? Eu acho que pensando em aplicabilidade aqui do Image Generator, você poderia gerar imagens de maneira automática através da sua API, fazer sugestões, né? Por exemplo, a pessoa entra com o rosto dela e você faz alterações, você coloca ela dentro de uma peça de roupa e assim por diante. Eu acho que tem vários exemplos aqui que a gente. A parte de mobília, né? Putz, eu tenho a foto de um sofá. Como será que esse sofá fica dentro da minha casa? Você tira uma foto da sua casa, usa a IA generativa e ele coloca o sofá na casa da pessoa, né? Poderia ser até um outro caso de uso aqui pra parte de mobília, parte de customização, personalização, principalmente ali pra área de varejo. Um outro caso de uso muito comum para usar IA aqui é usar a IA generativa, tanto o texto quanto a imagem, às vezes pra eu descrever o que tem na imagem. Tem uns clientes que às vezes falam assim, eu tenho uma imagem, por exemplo, área de seguros, né? Será que ali dentro do que tem da parte de seguro, ou pode não ser seguro, pode ser algum outro tipo de conteúdo, sei lá, educacional, o que será que tem naquela imagem, né? Ao invés de eu abrir milhares e milhares de imagens, vídeos, eu usar a IA generativa pra olhar pra esses casos de uso, né, e descrever o que tem naquela imagem. Às vezes, um exemplo da área de varejo, né? Chega até determinado, sei lá, as empresas são terceirizadas, chega aquele monte de imagem do catálogo de produto que é pra subir, criar os anúncios lá nas plataformas de e-commerce, e aí você fala, como que eu vou criar um anúncio um por um? Você pode usar a IA generativa pra criar, né, descrever o que tem na imagem e usar isso como a descrição do seu produto. Seria mais um exemplo de aplicabilidade dessa parte de Image Generator, com o Multimodal e aquele modelo do Amazon Titan Text também. E aí, a nossa demo acaba aqui. E aí,
Arquiteto gosta de falar de arquiteturas, a gente gosta de mostrar para o cliente exemplos de casos de uso e como que as coisas se integram, como que eu consigo integrar a caixinha do Titan Text com a caixa do Titan Embedding e assim por diante. Um exemplo muito comum é a pesquisa multimodal. A pesquisa multimodal nada mais é do que eu consigo, aquele exemplo lá que eu falei do e-commerce, né? Eu consigo utilizar tanto o meio de texto quanto a imagem para conseguir fazer uma pesquisa muito mais acurada, conseguir procurar os itens mais similares possíveis de acordo com aquela minha pesquisa. Nesse exemplo aqui, a primeira tarefa seria o quê? Eu vou voltar naquele exemplo do e-commerce. Eu tenho uma imagem, eu tenho descrição de produto, que pode ser opcional. Eu vou passar esses dois conteúdos, né? Por um modelo multimodal aqui, que é o Amazon Titan Multimodal Embedding, e ele vai gerar as representações numéricas desses dois tipos de conteúdo, né? E vai colocar, armazenar isso dentro de um knowledge base, dentro de uma base de conhecimento. Dentro ali da AWS existem várias ferramentas que você pode usar, né? O OpenSearch, que é uma ferramenta de indexação, Pinecone, você pode usar também o Aurora, que é uma, apesar de ser um banco de dados relacional, ele tem agora algumas coisas de banco de dados de vetores. Não vou entrar muito a fundo, mas é possível também. E aí na parte de cima, eu como usuário, eu entraria com o que eu quero pedir, né? Com a minha pesquisa, com a imagem de referência. O modelo, ele faz essa pesquisa, bate com a similaridade dentro do meu knowledge base, dentro da minha base de conhecimento, e aí me retorna quais são os resultados mais similares possíveis daquela minha pesquisa. Um exemplo de sumarização de ligação telefônica, né? Imagina que eu tenho um operador, e eu vou naquele exemplo, né? Eu selecionar qual vai ser o tratamento que eu vou dar pro cliente, ou ser mais calmo, ter mais empatia, né? Porque ele tá nervoso, oferecer certos tipos de produtos, porque talvez ele já tenha cansado do produto e talvez não goste daquele produto que eu vou oferecer pra ele. E eu conseguiria fazer isso através da sumarização das últimas, por exemplo, ligações telefônicas. E aqui dentro, como é que a gente conseguiria fazer isso dentro da AWS? Eu tenho meu áudio, que eu posso salvar isso dentro de armazenamento de objetos, que no caso o Amazon S3, que me permite armazenar qualquer tipo de basicamente de arquivo. Eu poderia usar o Amazon Transcribe, que é um serviço de inteligência artificial, que eu não preciso criar um modelo, ele já tem modelos treinados, né? Pra entender lá a minha ligação, transcrever isso e salvar isso de novo nesse Amazon S3, né? E aí, com base no texto das minhas ligações, eu posso pegar o Amazon Titan Embedding Text, inclusive funciona em português, apesar de estar no preview, ele vai indexar as informações, vai transformar aquilo em coisas numéricas, né? E vai salvar no knowledge base. A partir dali, esses dados, eles tornam consultáveis para modelos, como é o caso do Titan Text, né? Através de agentes. Agentes dentro do Bedrock é um conceito que ajuda a ligar as minhas bases de conhecimento, basicamente integrador de APIs, né? Que a gente, assim, bem grosso modo, para conseguir esse modelo consultar essas bases. E aí eu consigo tornar esse dado pesquisável, por exemplo, para eu, operadora, que estou tentando entender qual é o caso do cliente e qual é o caminho mais viável para esse cliente. Edição de imagens, ou seja, fazer todo aquele processo com o image generator, né? De entra com a instrução, sai com a instrução, e aí eu vou inteirando até chegar na imagem mais ótima para o meu caso de uso. E aí existe um caso de uso que acho que dentro deles tem várias possibilidades que ilustram e podem ser de base para outros casos de uso também. Que é o assistente de geração de anúncios. Imagina eu, como, sei lá, uma pessoa da área de publicidade, eu digo assim pra IA, ó, eu quero criar um anúncio que tenha um vídeo de perfume dentro de um cenário bonito. E aí, a partir desse cenário bonito, eu quero criar um texto e colocar isso na minha rede social. E aí eu falo assim pra IA, ó, me mostra quais são os 3 vídeos de perfume, né, talvez ali no meu catálogo, mais comprados, mais famosos. Aí a IA responde com as imagens. Aí eu falo pra ela assim, ó, eu gostei desse segundo resultado. Pega esse segundo resultado e bota ele num cenário em que tem um pôr do sol e esteja numa praia, né? Aí a técnica de updating. E aí, ele vai gerar pra você. Aí você fala, eu quero gerar algumas combinações, algumas variações disso aí. Ele vai gerar pra você. E aí no final você fala, gostei dessa imagem, vou pegar essa imagem e falar pra IA, ó, agora gera uma descrição pra mim, num tom amigável, pra que eu consiga colocar como uma mídia, né, como na minha social media, e focado, né, um texto mais da parte de anúncios. Ele gera pra você, e aí você tem a imagem, o anúncio você junta os dois e publica na sua rede social. Como que a gente traduz isso, falando de techniques, para aqueles modelos? A primeira etapa seria usar o modelo do multimodal, né, que é mais à direita aqui, para eu conseguir indexar esses dados, colocar na minha base de conhecimento, e aí utilizar, né, os agentes do Bedrock e até mesmo o próprio modelo multimodal para conseguir pesquisar esses dados lá dentro da minha base de conhecimento. E aí conseguir apresentar, e por exemplo, o Amazon Titan Text, o Amazon Multimodal, conseguir olhar para esses dados e aí me dizer quais são os resultados mais similares. A edição de imagem, ou seja, eu fazia a edição dessa imagem, né, até chegar no resultado que eu espero, né, então ali fazer parte de prompt engineering, a variação das imagens, então eu pedi pro Image Generator começar a gerar essas imagens pra mim, e a parte da geração de texto, né. Agora, então, eu passei a parte de imagens, ela tá salva em algum lugar, eu posso pedir pro Titan, né, pro Titan Text, ó, eu quero que você gere pra mim, de novo, um texto pra eu colocar no anúncio, mas tem que ser um tom amigável, né, e eu quero usar isso pra anúncio. E aí o Titan Text vai gerar o texto pra você. Se você quiser usar esse output, né, se você quiser usar o resultado dessa interação junto com agentes do Bedrock pra produzir algum outro conteúdo mais dinâmico, sei lá, gera texto com base nos dados de vendas, assim assado, com base nos produtos mais vendidos, você pode utilizar os agentes do Bedrock pra ir até a sua base de dados, que é esse carinha azulzinho que tá aqui, ir até a sua base de dados e pesquisar coisas ali pra conseguir produzir e enriquecer esse dado. Mas enfim, aqui eu só queria mostrar que dá pra usar o Amazon Titan Text pra produzir, né, a parte do texto do seu anúncio. Vou deixar aqui alguns conteúdos, tem a homepage do Titan, tem a documentação dos modelos, muito fortemente indico pra vocês verem aquela parte de portfólios, qual é o caso de uso, qual que eu vou usar, suporta ou não inglês, será que o inglês vai me ajudar, o que tá em preview, o que não tá em preview, né, o preview algumas coisas podem mudar ao longo do tempo. O Amazon Text Demo, vou deixar aqui, tem o Amazon Text Image Generator Demo aqui também, inclusive eu acho que é o vídeo que eu usei na minha demo lá, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, então já dei spoiler de algumas coisas, e tem um workshop que vocês podem utilizar, entra nesse workshop, porque vocês podem aprender, e tem os códigos também do GitHub. Muito obrigada e até a próxima. Oi, pessoal, meu nome é Thiago Couto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre IA generativa e principalmente o impacto que a IA generativa ela vai ter na produtividade, no dia a dia, dentro das empresas, e muito pensando não naquele projeto, não pensando em como revolucionar o mercado, mas efetivamente o que os funcionários vão fazer com ela, como eles vão pensar, o que eles vão entregar mais rápido, mais devagar. A gente vai discutir um pouco disso nessa sessão. Beleza? Primeiro, passando pela agenda, a gente vai falar um pouco do porquê a gente está aqui. Então, toda vez que a gente for falar sobre inteligência generativa, sobre projetos de inteligência artificial como um todo, a gente tem que saber defender para os responsos, para os executivos, o porquê a gente implementar, o porquê a gente utilizar essas tecnologias. Então, a gente vai começar dando uma visibilidade sobre o mercado, principalmente futuro. Em seguida, a gente vai falar sobre uma área específica, a gente já vai chegar a entender um pouco do porquê, mas a gente vai falar de uma área, de 2 áreas específicas, em que a gente pode empregar a inteligência artificial generativa para melhoria de produtividade de entregas. Ao final, quase no final, a gente vai falar sobre IA generativa dentro da AWS, então vai falar um pouco sobre modelos fundacionais, como essas sobreletrinhas que a gente tem, elas entregam resultado, e a gente vai entender, entendi até onde a gente foi e o porquê de falar sobre isso, quais são os benefícios, como que a gente inicia dentro dessa abordagem, beleza? Bom, o primeiro que a gente teria que entender é o que é IA generativa. Acho que o termo inteligência artificial vem do conhecimento público desde os filmes de ficção científica anteriores, então acho que não é novidade para ninguém, mas a ideia da IA generativa é simplesmente eu poder, com palavras, ou com palavras imagens, ou com palavras gestos, ou com palavras vídeos, eu consiga ter um conteúdo gerado. Qual conteúdo? Pode ser um som, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem alterada ou não, e pode ser palavras, frases, livros, poemas, tudo que a gente pode gerar com isso. Um exemplo, aliás, alguns exemplos que a gente tem aqui, são frases que eu coloquei anteriormente, por exemplo, uma raposa com terno roxo, que a gente vê aí na tela, isso se tornando uma realidade. Então, a ideia que eu tenha
descrições, nesse exemplo que eu coloquei, eu tenho descrições e que essas descrições virem imagens. Interessante, a brincadeira é divertida, mas onde eu emprego isso? Bom, primeiro o MIT fez o porquê de utilizar. O MIT fez algumas perguntas, uma pesquisa para alguns funcionários, e eles falaram que, a maioria falou que o impacto positivo que a IA vai trazer dentro da vida deles, então interessante existe um medo com relação a cargo de trabalho no futuro, mas nessa pesquisa a gente tem aí que a maioria enxergou que isso vai ter um impacto positivo na vida, no dia a dia das pessoas. O segundo ponto é que a gente está falando da qualidade do trabalho, ou seja, o que antes eu fazia, também a maioria, o que antes eu fazia, eu vou conseguir fazer melhor. E o último, que eu acho mais interessante, que é evitar as tarefas tediosas, entediantes do nosso dia a dia, independente do cargo que você ocupa, desde o diretor até, não sei, a pessoa mais simples dentro da cadeia de uma empresa, tem tarefas tediosas, e aí desde resumir um e-mail muito grande, ler um contrato e entender os principais pontos. Então existem esses pontos em que os entrevistados falam que eles imaginam reduzir ou acabar com pontos muito entediantes dentro do dia a dia deles. Pensando nas tendências de mercado. Aí a gente ouviu, acho mais, talvez para 2002 para frente, a gente começou a ouvir frequentemente sobre isso. É sobre o boom da inteligência artificial, o boom da IA generativa. Acho que os dois termos cresceram muito nesses últimos anos. E a ideia é que a gente tenha um crescimento de até 1,3 trilhões. Então a gente está falando de um mercado muito expressivo, a gente está falando de, em 10 anos, a gente tem um crescimento muito exponencial e que esse é um pouco do porquê a gente está aqui ouvindo um pouco sobre isso. Outro ponto é que aqui a ideia é que até 2026, 100 milhões de usuários, de colaboradores, interagem com o robô. O robô da ficção científica, não necessariamente, mas que eu tenho que fazer uma tarefa, eu tenho que responder ao cliente, chat. O que eu deveria responder quando o cliente tem um problema com relação a fechamento de conta, por exemplo. E esse robô vai me responder em vez de eu ligar para um gerente sênior para ele me dar essa resposta. Então é interessante também. E a ideia é que a gente tenha, a pesquisa ela fala muito sobre selecionar os top 5 casos de uso, e desses top 5, 2 representam 20%, que aí no caso é marketing e vendas, que aí é o porquê que a gente está aqui falando um pouco sobre isso hoje. Beleza? Primeiro, falando um pouco sobre marketing. Por que a IA generativa é impactante, é relevante quando a gente está falando do setor de marketing? Bom, o primeiro ponto é em relação ao pensamento criativo. O título da sessão a gente fala muito sobre isso. A gente está pensando em como elevar ou como amplificar o pensamento criativo no setor de marketing, no setor de criação. Pensa, por exemplo, eu tenho uma ideia para um comercial, eu tenho uma ideia para um logotipo, o que eu teria que fazer eu, enquanto produtor de conteúdo dentro da área de marketing? Eu teria que rascunhar a ideia, se eu fosse bom nisso. Eu teria que chamar uma outra pessoa para fazer esse rascunho ou esse esboço. Depois disso, eu teria que ter talvez alguma colaboração, ter algumas possibilidades, isso demoraria semanas, provavelmente, até que eu tenha um resultado e consiga analisar. Como a gente viu no começo da apresentação, eu poderia simplesmente escrever um prompt, fazer um disclaimer, eu vou usar a partir de agora prompt, mas é aquela frase que eu usei para gerar as imagens. Então eu vou escrever um prompt, por exemplo, a garrafa verde na floresta. Eu vou escrever um prompt e ele vai gerar. Ah, não foi legal, garrafa azul na floresta, ele vai gerar. Então eu posso testar diversas ideias que eu tenho, por isso é potencial criativo, diversas ideias que eu tenho. Se eu selecionar ou o que eu gostei, ou se ele não estiver pronto, eu já criei a minha ideia, eu posso passar para o setor que vai fazer o acabamento dessa ideia, que vai colocar luz de empresa, enfim, então eu consigo antecipar e principalmente eu consigo explorar as minhas ideias e visualizá-las antes de todo um trabalho processual e que toma tempo, toma custo. Então esse é um dos motivos. Quando a gente está falando do engajamento e pensando no marketing mais conectar e engajar com o cliente, a gente tem algumas possibilidades. Uma delas, eu vou explicar um pouco rápido aqui, mas a gente tem uma ideia de eu pegar, seja frases, seja imagens, e eu separar elas e colocar elas num banco vetorial. Qual é a ideia? Pensa num XY, em que eu tenho pontinhos, pensa que os pontinhos na verdade são vetores, ou seja, são representações numéricas com diversas dimensões, mas vamos simplificar no XY, e eu consigo fazer perguntas tipo, me dá, passa a garrafinha, veja que eu tinha comentado, e me dê os 5 principais itens que parecem, ou seja, que estão próximos dessa garrafinha, do vetor garrafinha. Então a ideia é que, com isso, eu posso aumentar muito a capacidade de personalização e de recomendação. Por quê? Muitas vezes, dependendo do modelo que você usar para gerar esses vetores, esse modelo ele vai encapsular também uma parte de entendimento semântico. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, rei e duque não são palavras similares, mas eles estão num meio comum, realeza, ou castelo, alguma coisa nesse sentido. Então a ideia é que cada vez mais, pensando num tablet, numa caneta para tablet, as palavras não são iguais, mas elas estão relacionadas no meio. Então a ideia é que a gente consiga extrair isso e a gente entrega do outro lado. Então cada vez mais a gente vai trazer personalização e recomendação mais assertiva com as tecnologias. Quando a gente está falando de produtividade, eu usei o exemplo de criar coisas mais rápido, a gente vai mostrar uma demozinha daqui a pouco, que é bem interessante, mas é auxiliar no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um produto, eu tenho características do produto, e esse é um exemplo muito claro, principalmente para quem tem varejo. Isso é uma realidade, marketplace, então dentro do varejo nem se fala. Mas quando eu tenho, por exemplo, características do produto, eu quero gerar uma descrição, eu tenho um time muito extenso e com conhecimento muito específico para fazer essa geração, eu posso enviar para a generativa, essa descrição do produto me gere um e-mail marketing, me entregue uma descrição do produto. Então eu consigo ser mais produtivo no dia a dia. E por último, falando de segurança e compliance, o que eu teria que terceirizar, às vezes, para uma agência ou para uma ferramenta de terceiros, e porventura poderia perder as informações lá ou misturar com outros concorrentes ou com outras empresas. Agora eu consigo ter a capacidade de criar ferramentas do modo simples e que eu consiga entregar isso dentro de casa, autocontido, e isso me garante mais segurança e mais compliance. Falando um pouco agora do mercado de vendas, do setor de vendas. Primeiro, simplificar os documentos. Acho que vendas, dependendo de qual empresa você estiver lidando, existe muita burocracia, e aí não no sentido ruim da palavra, mas eu tenho que entender muito bem o contrato, eu tenho que entender muito bem a descrição do cliente. Então a gente pode utilizar isso. Eu estou aqui redigindo um e-mail falando sobre o novo produto, então a gente pode agilizar isso. Como, por exemplo, leitura de contrato e personalização. A gente pode pegar uma descrição do produto novo que acabou de ser lançado e gerar um e-mail já personalizado. Couto, esse é o produto novo, você comprou A e B, então é interessante você comprar C. Então são pontos que a gente pode utilizar para que a gente acelere a produtividade. Porque o time de vendas faz o que ele tem que fazer melhor, que é estar com o cliente e entender o cliente. Falando um pouco sobre o cliente também, quando a gente está falando de relacionamento, eu consigo, primeiro, entender melhor o cliente com a generativa, ou seja, pensa que eu tenho, falando do vetor, que eu tinha comentado anteriormente, então pensa que eu tenho um vetor e agora eu posso colocar clientes dentro desses vetores. Em vez de ser produtos, como eu tinha citado anteriormente, eu posso colocar os clientes. E eles vão ter características específicas, então, às vezes é com indústria, às vezes dependendo do estágio que ele está, no meio de compras que ele fez comigo ou não, então eu consigo colocar isso como vetor também. E ao chegar no novo cliente, eu quero identificar quais são parecidos, ou seja, quais abordagens eu posso utilizar, que eu já utilizei com sucesso anteriormente, e o que eu posso extrair disso. Então eu consigo também entender melhor do cliente e utilizar essa informação para entender o que ele precisa e ofertar melhor os nossos produtos. Falando em fortalecer os talentos, acho que esse é um termo muito legal, até para quem faz muita aula online e tal, e quem faz apresentação. Pensa, por exemplo, no pitch, eu fazendo aqui agora, eu posso gravar, passar para minha generativa, falar qual é o tema, ou transcrever, né, fazer a transcrição do que eu estou comentando aqui, passar isso para minha generativa, e aí tendo um tempozinho lá, falei tal coisa, tantos caracteres em tanto tempo, e ela pode me falar, cara, a resposta pode ser, por exemplo, você está falando muito rápido, tem pouco tempo, mas você está falando muito rápido, reduz, ou você usou alguns termos que para essa região não é legal. Então a gente pode melhorar a força de venda com a IA generativa desse modo. Quando a gente está falando de padrões e insights, eu dei alguns exemplos de vetores, mas a gente pode colocar mais coisas ainda. A gente pode, por exemplo, colocar um contrato, esse é um exemplo bem realista, bem factível de fazer em um curto período de tempo, em que é colocar um contrato e a gente extrair itens do contrato ou fazer perguntas para a inteligência artificial sobre o contrato. Exemplo, eu envio um contrato que eu fiz com um dos clientes e eu pergunto se esse contrato abrange ou impactam quais regiões do país. E ele vai responder, região norte, nordeste e afins. Então eu consigo ter insights que eu teria ou com um especialista,
que não é tão escalável, porque ele não lê tão rápido todos os contratos e ele não consegue responder tão rápido. Então, a ideia é conseguir extrair mais insights para o pessoal de vendas. E aí, usando um pouco do prático do que a gente falou até agora, como é que seria a interação. Pensa aqui, eu tenho um produto novo, preciso fazer o marketing dele. Então, aqui na apresentação, a gente usou um exemplo de um tênis, e a pessoa vai correr em Seattle, dependendo da época do ano, é bastante escuro, bastante chuvoso. Então, a ideia é que eu tenho um tênis muito chamativo, muito brilhante para ser identificado. Então, aqui a ideia é que eu escreva uma descrição do produto, importante, que eu coloque diretrizes e valores ou missões da minha empresa, ou seja, que aquela descrição tenha características da minha empresa e que eu gere uma imagem com ela. Então, ficaria mais ou menos assim. A imagem, a descrição, uma imagem bem chamativa, como eu tinha comentado, a descrição, sapato de caminhada, com cores, vibrantes, e aí já lançar o press release também. Então, Seattle, 1º de janeiro, lançamos um tênis, um chamativo para você correr à noite. Então, a ideia é que eu utilize esse prompt, que eu expliquei anteriormente, para que eu gere imagem, para que eu gere a descrição do produto e para que eu gere já o lançamento do press release. Fazendo esse paralelo com vendas. Mesmo, cara, então, ao mesmo tempo que eu quero lançar, eu quero pegar o comunicado de imprensa, ou seja, que a gente fez anteriormente, eu quero criar uma imagem também, mas aí eu tô falando muito mais para mostrar para o meu cliente, para eu colocar numa apresentação, no PPT, por exemplo, e eu quero uma proposta de contrato. O que a gente teria é, no meu marketing, então aqui, por exemplo, tá falando da Laura, falando que a nossa empresa lançou um novo tênis especial para quem corre à noite em Seattle, mostra uma imagem já mais focada em vendas, eu poderia variar essa imagem, utilizar em deck, PPTs, enfim, como eu comentei, e eu posso criar um contrato, e aí, fazendo um pouco do gancho com o próximo slide, que eu posso utilizar da minha base de conhecimento, ou seja, minha base de contratos passados, e com isso, eu falar, cara, e a generativa pega esses contratos que vem rodando ao longo dos anos, e com base nele, cria um contrato para esse produto novo. Então a gente pode alavancar muito mais, acelerar muito mais o dia a dia dessas pessoas e, novamente, trazer cada vez mais qualidade, cada vez mais assertivo nas entregas. E, claro, você não precisa pegar isso daqui e enviar direto para o cliente, mas eu já percorri um longo caminho e economizei alguns dias, semanas e meses. E aqui é uma ideia de como isso seria operacionalizado. Então, aqui a ideia é, eu tenho 3 campos, então eu coloco o nome do produto, no segundo eu coloco uma descrição, e no terceiro eu coloco o que ele vai ser lançado. E a demo, a ideia aqui, ele vai escrever o primeiro press release, que eu tinha mostrado anteriormente, após o press release, ele vai falar um lançamento de um blog post, então imagina que do jeito que a gente tem um blog post da AWS, com o WhatsApp News, a gente conseguiria ter isso, um message do webinar, então a gente vai gravar um webinar falando sobre isso, uma imagem de promoção, publicação em mídia social, imagem em mídia social, anúncio interno, sugestões de memorando para colocar no anúncio interno. Então a gente tem com 3 campos, eu consegui uma diversa gama de conteúdos gerados e que pra gente faz muito sentido. Continuando com a apresentação, a gente viu um exemplo bem simples, um período de tempo ali, um minutinho, a gente conseguiu ver um exemplo bem simples de algumas possibilidades. Então eu falei de imagem para blog post, eu falei de mídia social, eu falei de geração de conteúdo para blog post, eu falei de conteúdo interno, memorando sobre como ele é produzido, então baseado no que eu coloco nas descrições, eu consigo especificar o que é e o que não é. Além disso, alguns outros pontos, algumas outras capacidades de IA generativa que eu tinha comentado. A clusterização, lembra do XY lá, dos vetores, então eu consigo fazer clusterização que pode ser usada, como você já deve ter percebido, para uma gama de problemas diferentes. Quando a gente está falando de perguntas e respostas, pensa aqui o velho perguntas mais respondidas ou mais feitas, que a gente tem em sites, e-commerce e prestadores de serviço, eu poderia ter treinado com a minha base de conhecimento ou com a minha base de chamados e eu gerar isso com um modelo de inteligência artificial generativa, ou seja, em vez de eu selecionar lá todas as perguntas até achar a minha, como parecida, eu posso ter um bot que eu fale. Tive um problema na hora de pagar a minha conta. O que devo fazer? O bot responde. Então, se você já fez isso, liga para a central, fale com então a gente consegue melhorar a experiência do cliente. Entre outros, como vocês podem ver na tela aí, existem diversas formas, diversas capacidades que a IA generativa entrega, e a ideia é que a gente identifique o melhor problema para que a gente consiga aplicar uma das técnicas e sair com o valor do negócio no final do dia que interessa. E aí, falando um pouco da AWS, o que a gente oferta em relação a isso. A gente tem um serviço chamado Amazon Bedrock, que está aqui. A ideia é que ele encapsule essas funcionalidades focado em uma chamada de API e uma resposta. Então, quando eu estou fazendo um projeto, ou aquele que eu mostrei de exemplo lá com o nome do produto e descrição, quando eu estou fazendo algo nesse sentido, primeiro, eu quero ter, a gente acredita muito em que problemas específicos vão ser resolvidos por modelos específicos. Então, a ideia é que eu quero ter a mesma API, ou seja, a mesma forma de interagir, só que utilizando modelos diferentes, testando modelos diferentes, até que eu acho que isso aqui foi melhor e eu posso utilizá-lo para a produção. Então, a nossa ideia é que a gente tenha uma plataforma única, voltada para a API, ou seja, que eu consiga utilizar de API, interagir com a API. Eu estou pensando no desenvolvedor, então eu estou falando que o desenvolvedor que eu já chamo API para buscar um catálogo de produtos, que ele chame uma API para fazer tudo isso que a gente fez aqui agora. Então, que ele chame API e tem o resultado da resposta do modelo, a API passando o nome do modelo e o prompt, que eu falei anteriormente, e voltando à descrição, ou um press release, ou um e-mail marketing, dependendo do que você colocou aqui no prompt. Então, a ideia é que eu tenha essa facilidade e que eu escolha, aí recentemente a gente teve o lançamento do Cloud 3, da Anthropic, que foi recentemente, março, se não me engano, mas a ideia é que a gente consiga explorar tantas novidades que estão chegando, quanto modelos que já existem, que às vezes eles são maiores, menores, funcionam melhor para uma coisa ou para outra. Com base nessa ideia, vocês têm alguns modelos, vocês da AWS, como é que eu seleciono melhor? Bem, primeiro a gente tem que entender o seu problema, a gente tem outros serviços também, que vão aplicar a inteligência artificial para resolver alguns problemas específicos. A gente tem plataformas para a gente desenvolver, que o pessoal está chamando de inteligência artificial clássica, mas no escopo de IA generativa, a gente pode escolher entre rapidez, precisão ou custo. E a ideia é que modelos maiores eles vão ser mais precisos e eles vão ser mais custosos e nem sempre mais rápidos. Então, quando a gente está falando de um modelo menor, ele é mais rápido para responder, nem sempre é tão preciso, e o custo é baixo também, porque ele é menor, roda, e precisa de menos infraestrutura para rodar. Quando a gente fala de um LLM, de um modelo grande, falando de linguagem ou não, ele geralmente é mais custoso, tem uma potência melhor, mas ele não roda tão rápido justamente pela infraestrutura que ele opera. E se eu quisesse ter tudo? Bom, a gente consegue utilizar uma ferramenta, uma técnica chamada Fine Tuning, que a ideia é que a gente pegue as informações da nossa empresa, da nossa corporação, e a gente pegue um modelo pequeno e que a gente coloque essas informações nele, ou seja, faça um pequeno treinamento com as nossas informações, então ele preserva a capacidade que ele tinha, mas eu ensino, tiro um pouquinho aqui, ensino um pouquinho das informações, falando bem simplista, de modo que ele fique, mas ele conheça muito bem o meu negócio, meus produtos, ou o que quer que a gente está falando, por exemplo, do mercado jurídico, que ele conheça informações específicas de contratos, de coisas do gênero, para que ele, com pouco poder de processamento, ele consiga entregar o resultado do negócio. E aí, descendo um pouco no detalhe do Bedrock, e além dos modelos que eu tinha falado anteriormente, a gente tem sim a ferramenta de Fine Tuning dentro do Bedrock, então eu consigo, nele próprio, eu passar novas informações, eu fazer esse Fine Tuning, eu comentei agora. A gente tem agents, ou seja, o modelo é muito bonito, ele é muito útil, só que eu gostaria de buscar informações durante a resposta, eu gostaria de buscar informações externas. Por exemplo, o preço do meu produto. Eu não quero ter que atualizar toda vez que eu tive uma promoção no meu modelo. Então, qual é a ideia? Que eu faça recomendações, que eu busque dê dicas, ou seja, o usuário pediu uma caneta para tablet. Ele vai fazer a recomendação, ele pode falar, então, qual é o seu tablet, interagir com o usuário, e quando ele retornar, ele não necessariamente vai saber o preço atualizado, mas o agent permite que eu busque essa informação em outro lugar e traga isso junto com a resposta. Então, isso para produtizar, é bem interessante, dependendo do seu caso de uso. Quando a gente fala de throughput provisionado, a ideia, acho que o nome já diz bastante, é a gente conseguir escalar e manter o throughput, ou seja, manter a velocidade com que o modelo vai responder a perguntas, independente de quantas perguntas estão sendo feitas, então, dessa capacidade de escala dele. E quando a gente falou do banco de dados vetoriais que eu citei algumas vezes, a gente tem algumas opções que se integram facilmente com o Bedrock, de forma que eu não preciso fazer muita linha de código para falar, esse modelo tem que falar baseado nessa tabela ou nesse banco de dados que são os vetores, por exemplo, de produto que eu estava utilizando anteriormente.
E aí, falando sobre um pouco de estratégias para melhoria do desempenho. Primeiro, melhorar o prompt. Eu acho que essa é a mais simples e às vezes não tão trivial. Então a ideia é que eu consiga, lembra do press release de um terão dos entregáveis da Game ali? Então como é que eu faço um prompt para que eu tenha aquele look and feel para o meu usuário de marketing, ele não precisasse ser especialista em prompt, mas que por debaixo dos panos eu estou passando um prompt muito bom, que ele gera press releases muito bons. Então a ideia é a gente melhorar, fazer um prompt de líder. A segunda é uma técnica chamada RAG. Então a ideia é que eu aumente o conhecimento do meu modelo com essas entregas dos dados que eu já tenho armazenado, ou do fine time, que eu comentei anteriormente, e a gente pode ainda retreinar o modelo, então comecei do zero. E aí, pensando sobre próximos passos, como começar a jornada. Primeiro, avaliar os modelos, como é que a gente pode implementar, quais são as alternativas que a gente tem, os casos de uso, principalmente, como é que eu, com os casos de uso que eu tenho, quais problemas que eu tenho, que eu vou impactar positivamente o negócio. Segundo, prototipar. Então, eu posso dar no playground, testar com o prompt engineer, ver o primeiro resultado, ver se aquilo faz sentido, testar algumas vezes, e aí, posteriormente, a gente pensar em produção. Experimentar com o exemplo que já tem, então a gente já tem algumas APIs, alguns exemplos lá no playground mesmo, dentro do Bedrock, vocês conseguem utilizar com isso. E aí, daí pra frente, a gente pensa, comprar coisas prontas, fazer o nosso próprio modelo, e daí pra frente evoluir. E aí isso deixa de ser um teste, começa a virar um projeto, e a ideia é que isso vire frequente. Bom, pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado e até mais. Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AWS Innovate. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Evandro Franco, eu sou um especialista sênior em inteligência artificial e machine learning aqui na AWS. E eu vou falar um pouco hoje com vocês sobre o Amazon Q, o seu especialista em negócios e como ele pode ajudar as equipes de negócios de vocês a facilitar muito aí o dia a dia e o trabalho de vocês. Então hoje na agenda que eu vou contar aqui um pouco para vocês, vou contar um pouco de algumas oportunidades, alguns desafios que a gente encontra aí com IA generativa. Vou explicar para vocês o que é o Amazon Q, vou falar um pouco das funcionalidades e features que ele tem para acelerar os negócios de vocês. Vou mostrar uma demo, né, para vocês verem como funciona e como o Q vai ajudar vocês a superar esses desafios que às vezes vocês podem encontrar relacionados à IA generativa. Bom, quando a gente pensa aí, né, em desafios, em produtividade das equipes, pensando aí em pessoas, né, dentro das empresas, por exemplo, um gerente de marketing, quando ele tem que criar uma nova campanha ou lançar um novo produto, ele tem que se preocupar ali com o texto e com a descrição que ele vai criar para esse produto, com tags e com informações que ele vai usar para alavancar isso nas mídias sociais, por exemplo, e outros detalhes ali nas campanhas que ele vai criar. Um gerente de vendas, imagina que ele assumiu uma nova conta de um companheiro e ele tem diversas informações que ele precisa saber sobre esse cliente que ele assumiu, né? Então, como ele vai conseguir, né, entrar numa reunião, por exemplo, na próxima semana, sem ter essas informações, esses detalhes? E de onde ele vai conseguir? Ele vai ter que fazer resumo de reunião, conversar com a pessoa, se a pessoa não estiver disponível para passar o histórico para ele, entrar em um sistema, entrar no CRM para pegar e tentar se munir com o máximo de informação possível para participar dessa reunião. Um engenheiro, por exemplo, um cientista, né? Imagina um cientista ali pesquisando alguma coisa relacionada à genética, ele quer saber o histórico de pesquisas já realizadas daquela empresa na indústria farmacêutica, por exemplo. Então ele quer pegar o histórico de teste de um determinado remédio e o que ele pode ocasionar, e são às vezes muitas páginas de documento para ele ler. Um analista financeiro da mesma forma, que ele tem que ali ler reportes financeiros e ter uma ideia ali de números e contas e fazer cálculos e às vezes gerar esses próprios relatórios financeiros. Um desenvolvedor com uma ajuda ali para gerar um código ou outro. Enfim, até um gerente de produto, né, pegar feedback do produto, decidir o que vai e o que não vai para o roadmap. Então os desafios são inúmeros quando a gente fala em produtividade e o volume de tarefa que as empresas, as pessoas têm para realizar ali no dia a dia. E a McKinsey fez até um estudo que existe uma oportunidade para a IA generativa ajudar muito as equipes na produtividade, né? Então, esse uso de IA generativa ali no dia a dia pode salvar ali, economizar 2 horas, 25% do tempo de trabalho dessas pessoas. Então, ali 2 horas todos os dias de trabalho, né? Devolver isso para você conseguir ser mais produtivo ou em outras tarefas, né? Ou até mesmo para você passar mais tempo com a família, com o seu lazer, tendo recuperado esse tempo. Então, a ideia da IA generativa é uma possibilidade muito grande, né? De ajudar a gente a ser mais produtivo ali no dia a dia. Porém, temos alguns desafios, né? A gente falou aqui dos desafios, né? do dia a dia das pessoas, né? Algumas áreas, alguns setores, mas a gente também tem desafios para adotar isso nas empresas, né? Um ponto é a precisão, né? A qualidade de respostas. Hoje as empresas prezam muito, né? Principalmente em casos que você tem que lidar ali com o usuário final, pela qualidade das respostas que vocês vão gerar ali para os seus usuários finais. Então, você quer evitar, por exemplo, que os modelos, né? Existem modelos de machine learning que foram treinados com dados do mundo inteiro e ele tem um conhecimento específico, mas você não quer que ele use esse conhecimento, você quer que ele use o conhecimento do seu negócio. Você quer um conhecimento privado que o modelo não tem. Então, existe ali uma chance dele alucinar. Mesmo você construindo uma arquitetura no entorno ali para trazer, que é uma arquitetura de RAG, né? RAG, para quem não conhece, é uma forma de você aumentar a capacidade do modelo. Então, você coloca ali conhecimentos que ele não tem para ele consultar e traz isso em tempo de execução para ele usar essa informação para gerar uma resposta. Então, mesmo assim, você tem trabalho e complexidade de gerenciar essa infraestrutura e essa arquitetura no entorno. Tem a questão de segurança e controle, né? Você não quer, por exemplo, que um departamento de desenvolvedores acesse informações de segurança da sua empresa, né? E, enfim, por exemplo, uma equipe de vendas acessa a outra equipe de vendas. Então, grande parte das empresas tem seus próprios controles de segurança, de acesso, né? De quem pode acessar o que, de controle. E o tempo, né? O tempo para você gerar valor. Hoje em dia as empresas estão cada vez mais querendo gerar soluções e atingir o mercado de forma mais rápida, né? Então, o tempo é um fator crítico, né? Em qualquer negócio, assim, e muito importante para acelerar essa adoção de valor. E eu queria apresentar para vocês o Amazon Q, né, que é um assistente de inteligência artificial generativo projetado para o trabalho, para ajudar o trabalho, o dia a dia das pessoas, das suas equipes. Então ele pode ser personalizado para o seu negócio, com os seus dados, com suas informações, para que vocês tenham ali esse assistente e façam perguntas em linguagem natural, como pergunta para uma pessoa, quando a gente fala em linguagem natural, como se fosse perguntar para alguém, eu vou fazer uma pergunta desse tipo para o assistente, para obter respostas, mas levando em consideração o conhecimento que a minha empresa tem, né? Então os dados que a minha empresa tem, que não são dados públicos, para responder essas perguntas. Então, o Q hoje, né, ele pode ajudar a empresa, as organizações, as empresas de vocês de diversas formas, né? Dentro do negócio com o Amazon Q Business, que é o que eu vou falar e abordar aqui com vocês hoje. Existe também o Q Builder, né, que é uma forma de ajudar ali os desenvolvedores das equipes de vocês a conseguir construir soluções e acelerar o desenvolvimento de soluções. Nós temos também o Q no QuickSight, onde vocês conseguem interagir com dashboards e gráficos e retirar e perguntar, por exemplo, o crescimento mês sobre mês dentro desse gráfico e extrair essa informação dentro do QuickSight. E também o Q está disponível ali no Connect e futuramente no AWS Supply Chain. Dessa forma, integrando ali ajudando, né, a integrar ali com diversas features dentro do ecossistema da AWS para ajudá-los a conseguir melhorar aí, o trabalho e o dia a dia de vocês. Como eu disse, né, hoje nós vamos focar aqui no Q Business, tá? Então, que é focado no negócio de vocês, que é o que eu vou falar um pouco e entrar um pouco mais no detalhe de vocês. O Q Business, ele tem tanto a perspectiva para os usuários, né, quem vai consumir, quanto para os administradores que vão gerenciar
o Amazon Q Business. Então, por exemplo, o usuário, ele vai conversar fazendo ali perguntas e respostas, né, diretamente ali sobre dados da empresa. Então, ele vai conversar num chat de forma muito simples, ele vai conseguir ali perguntar e ter as respostas, ele consegue subir um arquivo, imagina que ele tem ali uma tabela, no caso da analista financeira que eu comentei com vocês, com alguns dados ali, com alguns números, ele precisa fazer algumas contas, sumarizar, enfim, e ter essa informação, ele consegue subir esses dados ali, esse dado CSV, por exemplo, fazer um upload direto no chat e obter ali uma informação, um insight em cima desse dado que ele precisa. É possível executar ações, né, em ferramentas corporativas, como por exemplo, um ticket no Gira, e dessa forma ali, acelerar um processo, né? Então, o usuário conseguir acelerar ali o trabalho dele. E geração de conteúdo, né? Usar uma base de conhecimento que eu já tenho para gerar um conteúdo que eu preciso. Por exemplo, um resumo da reunião para eu me manter informado, para eu conseguir chegar nessa reunião com as informações que eu preciso. Uma descrição para um produto que eu vou lançar baseado em produtos que eu já tenho na minha base, no meu catálogo. E do ponto de vista dos administradores, ele é uma solução totalmente gerenciada. Então, ele tira esse trabalho do administrador de gerenciar a infraestrutura desse ambiente, né? Então, uma ferramenta gerenciada. O administrador, vocês vão até ver na demo, consegue configurar ali de forma muito rápida, né? Fazer uma prova de conceito ali, um teste muito rápido, com poucos cliques, através da consolidada AWS. Ele utiliza conectores já pré-construídos para acelerar a integração e trazer esses dados de diversas fontes disponíveis, né? Às vezes, vocês tenham lá alguns documentos disponíveis num bucket na S3, ou um site interno e vocês querem fazer um web crawling nesse site, até mesmo subir arquivos da máquina local para serem indexados, né, e vetorizados dentro do Amazon Q. Ele controla permissionamento, então ele vai ter ali um controle de acesso de quem pode acessar uma determinada informação, e ele tem também guardrails, políticas de segurança mais avançadas, onde é possível filtrar respostas antes de devolver essas respostas para o usuário final. Até iniciando aqui, falando um pouquinho, continuando um pouco, na verdade, né, com as funcionalidades do Amazon Q, aqui é um exemplo, né, clássico de um usuário que está ali conversando, interagindo ali num chat diretamente com o Amazon Q e perguntando ali algumas informações sobre o S3, e as respostas são baseadas, né, nesse caso, na documentação da AWS, e ele traz ali as referências da onde ele buscou. Então, ele não só traz a busca, mas ele também tem um modelo generativo que interpreta e consegue trazer respostas mais acuradas, assertivas. É uma conversa contextual, né? Então ele é uma conversação, então o histórico da conversa se mantém. Vocês têm, como eu disse, né, o histórico para poder depois retomar e continuar essa conversa. Também é possível apagar o histórico se vocês não quiserem. Manter o histórico de conversas é possível deletar, mas é possível manter isso aqui a nível de usuário, né? Então o usuário ele vai ter, somente, no caso eu, Evandro, vou ter acesso ali às minhas conversas, eu não vou ter acesso à conversa de um colega meu, por exemplo. E, né, como eu disse, ele tem as referências, então vocês conseguem ver de onde ele buscou e de onde ele criou e gerou essa resposta. É possível subir arquivos, né, fazer um upload ali, por exemplo, de um documento, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está subindo ali um PDF e pedindo para ele fazer um resumo e fazer perguntas sobre esse conteúdo, né? Então ele vai fazer uma análise, ele suporta diversos tipos de arquivo, não, né? Nesse caso aqui é um exemplo com PDF, mas suporta DocX, CSV e outros mais. Então é possível utilizar isso, né, essas features ali para durante o tempo de conversa o usuário conseguir extrair insights ali, informações que ele necessita. É possível também integrar com ferramentas externas, né, com plugins para poder, por exemplo, executar uma ação. Nesse exemplo aqui a gente está resumindo uma conversa e abrindo um ticket no Gira, então também integra ali com outras ferramentas como Zendesk, Salesforce, ServiceNow, acelerando aí a produtividade da equipe de vocês. Pensando um pouco em segurança, né, segurança é uma coisa muito importante aqui pra gente na AWS, a gente leva a segurança muito a sério aqui na AWS, então falando um pouco aqui de segurança, o Q Business, você consegue controlar o permissionamento e o usuário vai ter acesso somente ao que ele tem permissão. Então quando a ingestão dos arquivos é feita, você também consegue trazer o modelo de permissionamento que você quer para aquela origem de dados, e ele vai armazenar não somente o dado, né, mas também as informações de permissão. Então, por exemplo, uma equipe, imagina que eu tenho equipes de vendas distintas, eu consigo definir a nível de usuário, a nível de grupo de usuário, esse tipo de permissionamento. Então a equipe de vendas A, ela só pode acessar informações respectivas a elas, e a B também. Então, por exemplo, quando eu imaginando que eu estou na equipe A, eu faço ali uma consulta, né, a dados sobre vendas da minha equipe, o que vai verificar o que eu tenho permissão, ele vai retornar somente a origem de dados que eu tenho permissão, não assim facilitando aí esse controle e garantindo a segurança das aplicações de vocês. Ele já possui, né, além disso, regras de guardrails, né, que vocês conseguem aplicar ali na aplicação do Q que vocês estão construindo. Então, ele já tem filtros pré-prontos para toxicidade, por exemplo, para evitar conteúdo tóxico e ofensivo. Vocês também conseguem, né, através esse checkbox que tem aqui mostrando Only Produce Response from Hack, vocês conseguem filtrar para ele considerar somente as fontes de dados de vocês e não usar o conhecimento do modelo generativo que ele utiliza. Vocês têm as duas opções, né? Vocês podem, filtrando dessa forma, ele não vai usar o conhecimento dele. Caso ele não encontre a resposta na origem dos documentos ou das informações que vocês utilizaram, ele não vai devolver nenhuma informação para vocês. Então, vocês têm essa opção de habilitar ou desabilitar isso e também de filtrar ali palavras, frases para não aparecerem nas respostas. Ele também, vocês conseguem ali, né, fazer em 4 etapas um guardrail para responder com uma mensagem pré-definida, né, uma determinada situação, ou restringir respostas de conteúdo corporativo, filtrar metadados e aplicar regras a usuários e grupos de usuários. Por exemplo, nesse caso aqui, quem não é do grupo de segurança, eu não estou permitindo que eles consigam ver, por exemplo, relatórios de vulnerabilidades. Então, no cenário hipotético, eu tenho vulnerabilidades no sistema. Se não for um membro da equipe de segurança, ele não vai ter acesso a essa informação. Então, é uma forma ali de vocês também conseguirem fazer um mecanismo adicional de segurança, tá? Vocês têm ali diversas opções de fontes de dados onde vocês conseguem se conectar de forma simples através de um clique. Como eu mencionei, né, o Gira, Quip, Salesforce, o S3 tem conexão nativa, dá para fazer web crawler, dá para fazer upload de arquivos locais diretamente para ele. Então ele oferece ali diversos conectores nativos para vocês se conectarem, interagirem ali e aproveitarem, né, a ferramenta para poder melhorar a produtividade de vocês. Agora vamos para a demo, né? Então eu vou começar aqui a mostrar para vocês uma demo sobre o Q e tudo mais. Vamos lá. Aqui eu estou na console da AWS, né, como vocês podem ver, na página inicial aqui da console da AWS. E eu vou digitar aqui nessa barra de pesquisa em cima o Amazon Q. E aí nós vamos acessar aqui o Amazon Q. Eu vou abrir uma nova aba. E essa é a homepage do Amazon Q. Lembrando que o Q ele está em preview, tá bom? Eu vou clicar aqui no Get Started para começar. Vocês estão vendo que eu não tenho nenhuma aplicação, né, criada. A gente vai clicar nesse botão laranja aqui, Create Application, para iniciar a criação de uma nova aplicação. Então eu vou definir aqui um nome, né, para nossa aplicação, que a gente vai utilizar aqui.
eu consigo também, eu vou criar uma nova role, né? Então, eu posso usar uma já pré-criada, eu vou criar uma nova, eu consigo mexer nos parâmetros de criptografia. Ele tem uma criptografia por padrão, mas eu consigo customizar com uma chave que eu utilizo via KMS e adicionar algumas tags também aqui, tá? Então, eu consigo inicialmente nessa parte de aplicação, mexer nessas configurações, e aí eu clico em Create para iniciar ali no processo de criação. Ele leva ali alguns segundos, né? 30 segundos para propagar as permissões e iniciar aqui e fazer esse processo de criação da aplicação. E assim que ele terminar aqui esse processo de criação, a gente vai avançar para a criação de um retriever, né? Que é a próxima etapa nesse passo a passo. São 3 etapas aqui e a gente já tem um app criado para testar, tá? Então, vamos esperar aqui alguns segundos e a gente já vai conseguir seguir. Continuando, né, aqui ele finalizou, ele habilitou aqui pra gente escolher, a gente tem a opção de escolher um retriever padrão, que é um retriever, né, do próprio Amazon Q, e aqui ele fala a capacidade, os conectores que ele tem disponível nativamente, e eu tenho a possibilidade de integrar ao Amazon Kendra, tá? Para esse exemplo a gente vai manter o conector, o retriever, né, padrão, e eu vou manter uma unit, porque é uma demonstração, mas eu também consigo escalar isso e provisionar mais unidades ali, dependendo da quantidade de documentos, consigo mexer nas tags, e vamos avançar para os data sources. Nos data sources, que é essa etapa final, eu não vou mexer, mas eu tenho diversas opções, como eu mencionei para vocês, o web crawler, upload, que ainda não está habilitado, porque ele não finalizou a criação do retriever, né, o S3, eu tenho aqui outras opções, como RDS, como Aurora, como Confluence, como o Google Drive, também o Teams, o Slack, Workdocs, enfim, eu tenho diversas opções. Eu não vou criar nesse momento o data source, eu vou somente criar aqui a aplicação e eu vou seguir aqui na demo, tá? Então a aplicação, ela foi criada, né, mas se vocês clicarem nela e acessarem aqui os detalhes dela, vocês vão ver que o index status está em processo de criação. A gente vai esperar esse processo finalizar e aí a gente vai continuar para adicionar um data source na origem de dados. E com isso pronto agora, a gente consegue avançar aqui para adicionar um data source, né, uma origem de dados. Nesse exemplo aqui, né, eu vou clicar aqui em adicionar um data source, eu também tenho ali, a gente vai usar a documentação do Amazon Bedrock, tá? Então eu vou até copiar aqui a URL e eu vou fazer um web crawler direto na documentação e eu vou indexar para perguntar coisas sobre o Bedrock. Então eu vou clicar ali na opção de web crawler, né, agora o upload está habilitado, como eu comentei com vocês. Vou clicar aqui e eu vou dar um nome para esse data source, né, Bedrock Doc. Eu tenho aqui algumas opções de web crawler na URL, no sitemap, enfim, que eu consigo configurar. Aqui eu vou colocar o URL, eu consigo adicionar mais URL se eu quiser fazer web crawler em outras origens também. Caso eu precise fazer algum mecanismo de autenticação, mas num site privado de vocês, para trazer informação, vocês têm essa possibilidade, né, de configurar ali a autenticação, ou se precisar de um proxy para acessar alguma coisa interna, por exemplo, vocês também têm essa possibilidade de usar via VPC também. Nesse momento eu vou acessar um dado público, eu não vou configurar isso, eu vou precisar somente aqui de uma role, né, vou criar uma nova role para esse conector. Eu vou sincronizar a URL principal e os subdomínios dela, e aqui eu tenho algumas configurações adicionais, né, que eu consigo mexer, tá, para nesse ponto, a profundidade de crawler, quantidade de tamanho de arquivos, tempo de espera, né, caso a URL não retorne, enfim, eu consigo limitar caminhos, né, de URL, então paths, se eu quiser fazer filtro para incluir ou para excluir, eu consigo. Como eu vou fazer essa sincronia né, como eu vou trazer os arquivos modo full ou incremental, então eu vou fazer nesse caso uma carga full, mas eu poderia criar um incremental e cada vez que a minha página tivesse atualizações, ele atualizaria o meu índice com as minhas informações. A frequência de quanto em quanto tempo eu vou puxar esses dados, né, dessa origem, eu posso customizar uma expressão de cron, eu posso fazer diariamente, eu vou deixar como um demand, porque a gente vai rodar isso manualmente, tá? Mas aí dependendo, por exemplo, da frequência de atualização, a gente tem essa opção de mexer nisso. E vamos clicar aqui para adicionar esse data source. Então, como eu disse, né, vocês têm essa opção ali, por exemplo, de fazer um sincronismo incremental e colocar uma possibilidade dele ficar atualizando todos os dias à noite. E aí ele vai trazer o que alterou nesse conjunto de dados, né, desde das últimas atualizações, né? Primeiro ele vai trazer tudo, depois ele vai ficar trazendo os blocos incrementais, né? Então, isso também facilita muito esse processo de manter o dado sempre atualizado na nossa fonte, tá? Ele está criando aqui, né, o nosso data source, como a gente definiu que ia fazer o sincronismo sync on demand, agora ele terminou, ele vai habilitar aqui o botão de sync e a gente vai conseguir clicar para iniciar o sync agora. E aí esse sync ele vai fazer o web crawler, né, ele vai ler ali a documentação do Bedrock e trazer isso para essa app do Amazon Q que a gente fez. Então, ele vai ficar aqui um tempo, né, vamos esperar aqui um pouquinho, e a gente vai conseguir, assim que ele finalizar, rodar aqui alguns exemplos práticos para vocês verem isso na prática. Bom, com isso finalizado, vocês podem ver que ele completou ali com erros, né, ele deu algum erro numa página ali. Quando a gente clica aqui nele, a gente vê ali quantas páginas ele adicionou, né, quantas foram escaneadas e uma página que falhou. E eu consigo ver os logs no CloudWatch para saber o que falhou, tá, desse web crawler. E eu vou clicar nesse Preview Web Experience pra gente interagir. Então vocês viram aqui que em poucas etapas a gente criou uma aplicação, né, eu tô até deletando aqui alguns exemplos para mostrar para vocês que é possível deletar os históricos, e a gente vai já interagir com ele para perguntar, por exemplo, como ele pode me explicar de uma forma fácil, como eu vou avaliar um modelo no Bedrock, né, que no caso eu tô usando a documentação do Bedrock. E aí ele vai processar essa nossa pergunta e vai trazer a resposta pra gente, né? Com os detalhes e com a referência da documentação, da onde ele buscou isso aí, pra montar essa resposta pra gente. Eu vou criar aqui um novo chat e eu vou colocar aqui como eu posso chamar o Cloud 3, que foi lançado recentemente no Bedrock, como eu chamo a API no Bedrock dele, né? E aqui ele traz o passo a passo e me traz aqui o link pra documentação, que se eu clicar, eu vou ter aqui o trechinho de código que eu quero pra rodar, pra integrar ali. Eu também agora vou pedir pra ele demonstrar, num formato de tabela, todos os modelos ali, né, do Bedrock e quantas requests por minuto eles podem ter. Por padrão ali dos limites, né, os limites default que a gente tem na documentação. E ele vai trazer aqui em tabela os modelos, os limites, a referência que a gente tem ali por modelo, tá? Bom, além disso, a gente tem os controles administrativos dos guardrails que eu comentei com vocês. Eu consigo editar esses controles globais aqui, por exemplo, para permitir ali as respostas do RAG, né? Eu consigo bloquear algumas palavras. E é isso, pessoal. Essa é a demo que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, tá? Eu queria aqui também, né, mostrar aqui como o Amazon Q consegue ajudar a gente naqueles desafios que a gente falou lá no começo, né? Então, na questão de precisão, ele consegue trazer informações para a gente confiáveis, né? Usando o RAG, usando as nossas informações. Então, eu vou usar as minhas informações para trazer respostas confiáveis. Eu consigo fazer um informe, forçar ele a só considerar isso, né? Consigo ter as citações, os links para referência, para caso eu queira checar se está correto ou não. Eu consigo, no ponto de vista de segurança, controlar toda a parte de acesso, configurar guardrails, né, nas respostas. E eu consigo ali
ali de forma muito fácil acelerar meu tempo para gerar valor, porque eu tenho conectores prontos. Eu tenho já um índice vetorial, eu consigo integrar isso com single sign-on, que eu acabei não mencionando, mas também é uma possibilidade. Esses conectores aceleram. O sincronismo disso pro Amazon Q também pode ser bem acelerado, né? Porque você não vai ter que ficar fazendo script, agendando, isso pode ser feito de forma automática e de forma incremental, que também não é necessariamente algo fácil de ser feito. E pensando aqui nos nossos funcionários mais produtivos, né? O gerente de marketing ele consegue usar o Q para pegar os produtos que ele já lançou no passado e gerar ali um texto baseado naqueles outros textos, gerar também hashtags que ele vai querer para as campanhas de marketing ou frases curtas que ele vai usar isso para os lançamentos. O gerente de vendas consegue integrar, por exemplo, ali no Salesforce, saber o que já foi realizado com aquele cliente, pegar ali resumos de reunião e pedir para ele resumir as atas, para ele ter histórico e ter as informações que ele precisa para a reunião da próxima semana. O cientista consegue pesquisar outras coisas, né? Os ensaios realizados e trazer essas informações, resumir, formatar em tabela e ter respostas ali rápidas para uma pesquisa que ele está fazendo de um ensaio clínico, né? O analista financeiro da mesma forma, subir as planilhas dele e conseguir gerar insights, cálculos e respostas, né? Então a gente consegue ali acelerar a produtividade de todo aquele pessoal que eu comentei com vocês lá no comecinho. Aqui são alguns links, tá? Que vocês podem acessar, a console do Amazon Q, a documentação, né? Do Amazon Q, o guia do desenvolvedor. Então, que ele tem passo a passo, como começar, como configurar, como fazer integrações, e tem todo o detalhe nesse guia do desenvolvedor ali, para vocês utilizarem aí o Q e adotarem no dia a dia de vocês. E eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigado. Espero que tenham um excelente dia, tarde ou noite, e até a próxima. Tchau, tchau.